curiosos, especialistas, leigos e sábios. Está começando mais um episódio aqui no Reentendendo, o canal que vai fazer você rever ideias, conceitos e visões já estabelecidas. Eu sou Esther Noleto. E eu sou Sara Marques. E nós seremos suas apresentadoras hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que nós nos identificamos muito e trouxemos duas pessoas muito especiais para falarem a respeito deste tema. Nós vamos falar sobre igreja, Cristo e a atualidade. Vamos ver o que a gente pode abordar através desse tema. E trouxemos pessoas muito interessantes, vamos apresentar para vocês. Pastor Edgar Lopes de Queiroz. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Tem bacharel em teologia pela FACEB, Faculdade Assembleana do Brasil, e também pelo Seminário Presbiteriano de Goiânia. E atualmente está graduando filosofia na UFG. Um pastor fazendo filosofia aí para vocês. É algo raro. Desafio. Seja muito bem-vindo, pastor. Bem-vindo. Obrigado. Nós estamos aqui também com o pastor Tiago Siqueira Campos, que é pastor na Igreja Batista Vida, que faz parte da Convenção Batista do Brasil, formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Goiano e pastor do Ministério Batistão e do Ministério Missões Urbanas. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, pastor Tiago. Que esse debate, não debate, mas que essa conversa pode ser muito, muito proveitosa para nós e para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, a gente quer começar explicando do porquê nós escolhemos o cristianismo, a religião cristã, e não abordamos a religião como um todo. Primeiro que a gente acha que para a gente abordar a religião como um todo, teremos que trazer pessoas que sabem sobre várias religiões. Então, a gente ainda não tem esse conhecimento amplo assim dessas pessoas. Então, aproveitamos que a nossa religião é a religião cristã. Trouxemos pessoas que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, para falar a respeito disso, que é uma coisa que nós acreditamos e queremos apresentar também, porque também temos interpretações errôneas a respeito dessa religião. Então, vamos conversar aqui a respeito de algumas coisas. Eu acredito que todos temos conceitos errôneos sobre o cristianismo, né? Uhum. Até porque hoje o cristianismo ele sofre tantas influências de outros meios que acaba por se difundir em outras vertentes, em outras coisas que não são verdadeiramente o seguir a Cristo e baseado nos ensinamentos dele. Nós escolhemos também essa religião porque é a nossa religião, é a religião que nós que nós nos deleitamos sobre, e a religião que nós escolhemos ter. Nós acreditamos muito em todos os ensinamentos que são passados, e como nós gostamos muito disso e faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, nós quisemos passar para vocês isso, porque esse canal é baseado nas nossas vivências, naquilo que nós achamos interessante. Então, o cristianismo é um assunto que vale a pena ser abordado. Exatamente. Como a gente faz em todos os episódios do podcast, a gente sempre busca uma definição literal, vinda do dicionário, sobre o significado do tema. E a gente estava até conversando que, inclusive, definir cristianismo é uma coisa muito complicada, né? Dar uma definição concreta a isso é muito difícil, mas a gente vai trazer o que o dicionário Aurélio diz a respeito. Segundo ele, o cristianismo é o conjunto das religiões cristãs baseadas nos ensinamentos, na pessoa e na vida de Jesus Cristo. O catolicismo, o protestantismo e religiões ortodoxas orientais. Bom, já dando aí abertura para os pastores quiserem fazer algum comentário, é realmente um tema muito abrangente, e definir cristianismo apenas em 2 linhas, imagino que seja algo muito difícil, né? E aí, a respeito do termo cristianismo, eu quero até fazer esse questionamento e aí pedir a opinião dos senhores. Vocês acham que esse termo está sendo usado hoje, principalmente nos dias atuais, de forma errônea, geralmente, pelas pessoas? Com certeza, né? Hoje a gente vive um sincretismo religioso, né? Então, igual ela falou a respeito de vi muitas coisas de outras religiões, igual tem igrejas que colocaram coisa do candomblé, misturou muita coisa, né? Espiritismo. Então, as pessoas, às vezes, quando falam cristão, né? A gente não tem muita, não tem como você falar, olha, é isso. A pessoa vai pensar, nossa, pode ser uma pessoa daquela igreja ou daquela outra igreja, pode ser um cara muito animado, pode ser um cara mais tranquilo, então é muito amplo, né? Então esse sincretismo religioso aí fez com que as pessoas olhassem a questão do cristianismo como algo assim, sem ter como definir ao certo, né? Então você olha uma igreja de parede preta e outra igreja de parede branca,
uma igreja que é bem avivada, o povo roda e, né, no mango e essa parte de fogo, e outra que fica sentadinho lá assistindo. Né? Então a gente tem muito isso. Então é difícil você definir assim. Lógico que o cristianismo tem uma definição, mas na mente das pessoas, quem tem tá de fora, uma pessoa que é de outra religião, olha e vê isso tudo, né? Uma forma ampla do cristianismo, né? Uma forma maximizada, né? E só um adendo antes do pastor Edgar acrescentar. Às vezes essa divisão que fazem da igreja mais pentecostal, da igreja mais tradicional, às vezes eles dividem até demais, né? Às vezes nem consideram, falam assim, o pessoal não deve nem ser irmão em Cristo, né? Porque é uma visão tão diferente que às vezes separam muito e separa essa questão até da irmandade mesmo, né? Sim. Inclusive tem outras igrejas, algumas igrejas pregam contra as outras. Eu já vi acontecer de pregarem contra a igreja em si e que aquilo ali não era Igrejas de Deus. denominadas cristãs. Sim, aquilo ali não era de Deus, que aquilo ali era outra coisa. Uma seita, uma heresia. E pensando sobre essa definição aí, se a gente falar de cristianismo, a gente poderia dizer que é o grupo daqueles que seguem a Cristo, mas aí a gente cai em outro problema, porque que tipo de Cristo as pessoas estão seguindo? Exatamente. Tem um livro do Michael Orton, o nome do livro é Cristianismo Sem Cristo. A gente encontra essa realidade. Então, tem pessoas que se dizem seguidores de Cristo, mas se a gente for perguntar qual o Cristo que elas estão seguindo, você vai perceber que nem sempre é o Cristo das Escrituras. E aí a gente começa a ter essas divisões. Igrejas que dizem seguir o Cristo, mas às vezes não é o Cristo das Escrituras. E aí por aí vai. Realmente, a gente trazer uma definição assim concreta difícil. é muito difícil, né? É difícil. Porque as pessoas às vezes até se denominam cristãs, mas não praticam e tal. Então é uma coisa bem complicada, né? Da gente bater o martelo e falar. Isso é a mistureba que virou, né? Isso que eu acho que uma mistureba. Né? Tem muitas denominações que têm influência de várias religiões. Então isso aí complicou muito. E o que ela falou que foi muito interessante, essa questão de uma igreja falar mal da outra, ou seja, o exército que é para lutar em prol de um propósito, juntos, né? Lutando entre si, né? Então isso é ruim, né? E eu vejo que pastores, líderes, né, precisam ter a maturidade, que a gente não está contra pessoas ou contra denominações. A gente precisa construir aqui um conhecimento, na verdade. Exato. Eu creio nisso, eu acredito nisso, mas por quê? Onde que tem a base bíblia para isso? Não, mas foi o meu pastor que falou, mas o que a Bíblia diz, irmão? Né? O que seu pastor falou é importante. O que seu líder falou, prega é importante. Mas mais importante do que isso é a palavra. Então, quando a gente está embasado na palavra, aí as coisas vão esclarecendo. Né? É verdade. E é legal vocês englobarem isso enquanto pastores, né? Porque às vezes as pessoas também pensam que todos os pastores ditam, então tem que fazer isso, você tem que andar dessa forma, você tem que ouvir isso aqui, você tem que assistir isso aqui, você não pode fazer isso aqui. Muito levam dessa forma também o pastor, né? O pastor é aquele que fala o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que ouvir, o que eu tenho que fazer, que a gente conhece muito também. Às vezes você poderia até se perguntar até onde eu posso seguir o meu pastor, até onde ele segue as escrituras. A partir da hora que ele deixa de seguir as escrituras, você não deve submissão à autoridade dele, porque a autoridade dele deve ser submissa às escrituras para que ele possa te ensinar. Então assim, aí a gente compartilha aqui da mesma posição, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O Cristo que nós seguimos é o Cristo das Escrituras, não um Cristo criado, não é um Cristo inventado, não é um Cristo modificado, como a gente encontra dentro da ala do cristianismo, igrejas mudando o Cristo. Então você segue o seu pastor até o ponto que ele está seguindo as Escrituras, não mais. Pelo menos de modo sábio seria isso, um cristão agir. E o tanto que tem crescido, tem difundido, aí assim, igual eu estava conversando, né? É legal você ver o crescimento, mas também é preocupante, né? Porque nem tudo que está crescendo é algo saudável. Né? O câncer é uma doença que se expande rápido, não é algo saudável. É verdade. Então a gente precisa ter essa maturidade para ver se realmente está crescendo de forma saudável ou se, né, precisa de uma mudança, precisa de melhorar. É verdade? É verdade. Antes da gente entrar totalmente no âmbito do cristianismo, eu gostaria de perguntar aos pastores, assim, no ponto de vista de vocês, qual é o papel da religião na vida do ser humano? Ela tem um papel crucial, o papel dela é secundário, ou às vezes nem necessário na vida de uma pessoa? Qual que é a parte que ela toma, assim, da vida de uma pessoa? Bom, eu parto do princípio de Agostinho de Hipona, e ele é o idealizador, pelo menos é assim que a gente tem de conhecimento, que o ser humano ele tem a semente da religião dentro dele. Então, todo ser humano ele é religioso.
Talvez você pode perguntar, mas o ateu ele é religioso? Ele também é religioso. A pergunta é que tipo de religião que ele tem seguido e qual tipo de Deus na sua religião que ele tem sido submisso. Por aí vai. Então eu acredito que o ser humano por si, todo ser humano ele é religioso, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa, de se curvar diante de alguma coisa. O ateu ele vai se curvar diante da razão, então ele coloca a razão como o senhor da sua vida, ele se curva diante dela, e aí ele talvez tenta ser neutro, dizendo, não, eu não sou religioso, eu não creio em nenhum Deus, mas na verdade ele está crendo em Deus razão. Então todo ser humano é religioso. Agora, pensando dentro da perspectiva bíblica, já que o ser humano é religioso, o nosso desafio, e pelo menos essa é a ação que o Espírito Santo vem e faz em nós, é direcionar o nosso coração para adorar o Deus verdadeiro. Porque uma vez que você não adora o Deus verdadeiro, aquela lacuna ela não vai ficar, algo vai preencher e você vai adorar uma falsa divindade, um falso Deus. Mas aí a gente acredita na ação do Espírito Santo, que direciona a pessoa, chama a pessoa por meio do Evangelho, convence a pessoa do seu pecado, faz um transplante de coração e essa pessoa então é direcionada a adorar o Deus verdadeiro. Então o ser humano por si só ele é religioso, não existe nenhum ser humano que não seja religioso. Isso a gente encontra dentro da filosofia e dentro da teologia de Agostinho, porque ele também era um filósofo. Você vai encontrar dentro dos reformadores, você vai encontrar eles trabalhando essa ideia, porque o ser humano tem essa semente da religião, é inato nele mesmo, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa. Verdade. Não, e é interessante que assim, a questão da religião ligada, né, ao cristianismo é uma transformação total. Né? Sim. Então, quando a pessoa ela tem um contato com Cristo, recebe Cristo no seu coração, a vida dela é transformada espiritualmente, fisicamente, mentalmente, Sim. porque o Evangelho transforma o ser completo, né? O ser humano completamente. Então, assim, nenhuma outra instituição no mundo faz o que o cristianismo faz. Né? Nenhuma casa de recuperação, nenhuma clínica, nem a medicina faz com que, né, semelhante ao que o cristianismo proporciona para uma pessoa. Então, se ele crê, né, a palavra de Deus fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31, ou seja, a salvação é completa, mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de mente, né? Então isso é maravilhoso, Transformação. né? A transformação. E até pegando os dois questionamentos que a gente colocou a respeito do termo usado e da influência da religião nas nossas vidas, a gente até trouxe duas notícias, que a gente também quer abordar essa questão atualidade, né, contemporaneidade. A primeira foi do portal Guia-me, que inclusive foi até indicado pelo pastor Edgar, que ele falou um dia, na qual mais de 4 milhões de brasileiros são identificados como evangélicos não praticantes. E aí até dentro do portal falam que até o IBGE está pensando em colocar em pauta essa questão de colocar dados mesmo relacionados a evangélicos não praticantes. E aí a gente vem até a questão, é possível de alguma forma sermos evangélicos não praticantes? É uma contradição, né? É uma contradição, pior que existe. Contraditório, né? mas... Tem como ser, mas não ser um cristão genuíno, né? A gente tinha muito isso restrito, e talvez quem vai nos ouvir seja católico, talvez vai ficar um pouco sentido, mas a gente tinha muito essa classificação dentro do catolicismo. Né? Eu sou católico, mas não praticante. Eu tenho dentro da minha família pessoas que se dizem católicas, mas eles dizem, eu sou católico, mas não praticante, no sentido de que eu não vou na igreja, eu não frequento a igreja, mas eu creio em Deus. Então, existia muito essa realidade dentro do catolicismo. Agora, dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, isso é algo que tem pegado a gente de surpresa. Porque a pessoa se diz cristã, se diz protestante, e ele não quer ter vínculo com a igreja, ele não quer fazer parte de uma comunidade, ele não quer ser inserido em uma comunidade, ele não quer contribuir com a comunidade. E aí, talvez o pessoal pode pensar, mas é financeiro? Não, você pode contribuir de várias formas com a comunidade da fé. E aí, o que a gente tem hoje em dia realmente são isso, são cristãos que a gente poderia dizer que são nominais e cristãos que não são praticantes. É o famoso desigrejado, né? Que tem crescido muito dentro do evangelicalismo, dentro do contexto evangélico brasileiro. Pessoas que querem, ou se dizem cristãos, mas não fazem parte da comunidade. E eu acredito que a pandemia, de alguma forma, acabou contribuindo para isso. Sim. As igrejas, de alguma forma, abriram os olhos e começaram a transmitir os seus cultos em um momento que era oportuno e era necessário fazer isso mesmo. Mas o quanto de irmãos que devem ter acostumado com o culto de casa e eu vou ficar aqui, eu assisto o culto que eu quero. É famoso ir para o restaurante, abro o cardápio, hoje eu vou ouvir o pastor Edgar, não, hoje eu vou ouvir o pastor Silas Malafaia, não, hoje eu vou ouvir a pastora tal. Então assim, ficou meio assim, você decide, eu não vou fazer parte dessa comunidade, nem daquela, e eu fico de casa. Então assim, eu
acredito que aí costuma, e aí de alguma forma vai desencadear nesse cristão não praticante. É uma contradição, porque Cristo nos chama para fazer parte de uma comunidade. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, mas não sozinho, a gente caminha com outras pessoas. A carreira da fé, a corrida que a gente está inserido nela, não é uma corrida de quem chega primeiro, mas a gente vai chegar junto, é uma comunidade, um fortalecendo o outro. A igreja, ela tem a sua importância, ela tem a sua necessidade para a vida religiosa do cristão. Essa ideia do cristão desigrejado, eu não faço parte de uma comunidade, é um entendimento errado das escrituras. E a corrida, o seguir a Cristo, essa corrida junto, já é uma prática, né? É uma prática que você tem que ter cotidianamente. A prática leva à perfeição. É interessante que até no perfil, às vezes no Instagram, no Facebook, as pessoas colocam assim, um lado religioso independente. Eu falo independente de quem? De Deus, irmão? Tem que ser dependente. Então hoje eu liguei para um colega meu e falei, cara, você está frequentando a igreja? Ele falou assim para mim, estou na My Church House. Minha casa é uma igreja. Então as pessoas estão. Essa é a melhor incrível. Igual o pastor falou, eu vou abrir ali uma live. Eu costumo dizer, cara, que a live é mais ou menos assim, ó. É você assistir o Masterchef. É top, o cara faz um churrasco lá, coloca uma picanha, o negócio é top, aquilo ali vai gerar uma fome em você, mas não vai matar a sua fome. É verdade. Sim. Não mata, você vai só apenas visualizar aquilo ali, pode gerar uma fome, que é legal. Eu costumo dizer que a live tem que ser assim, tipo assim, eu tô doente, não vou na igreja. Aí eu assisto, tô longe da minha igreja, tô em outro estado, aí você assiste. Agora você na sua casa, tranquilo, tá tendo culto, corre para lá. Exato. A palavra de Deus fala em Hebreus 10, 25, que nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Tem um livro do John Stott, que é Discipulado Radical, e ali ele fala algo interessante, que para você crescer, você precisa ser discipulado, você crescer na fé, né? E eu vejo que as igrejas hoje pararam de fazer o discipulado. Sim. Por isso que está tendo muita gente que, né, eu sou de uma igreja tal. Você conversa com a pessoa, você vai na igreja? Não, vou na célula. Quanto tempo tem que você foi na última célula? Não, eu fui antes da pandemia. E a pessoa se considera. 2 anos você atrás. tem 2 anos atrás, o camarada foi, ou seja, ele está vazio, está desnutrido, ele está uma ovelha fora do rebanho. E geralmente o inimigo ele ataca aqueles que estão nas extremidades, aqueles que estão distantes. Se você vê um leão caçando, ele não vai no meio do bando, ele vai ali na extremidade. Então, quanto mais a pessoa ficar distante, mais ele fica vulnerável. A igreja ela é fogueira, não tem jeito. As pessoas precisam estar perto. E a gente não está encarando isso aí, está encarando a igreja como entretenimento. Eu vou assistir, nossa, o louvor dessa igreja é top demais aqui. Então vamos mudar para essa aqui, ó. Rapaz, eles bateram esse aqui. Esse pastor aqui prega muito. Esse aqui, né? E não é isso. O evangelho não é para entretenimento, ele é mudança de vida e mudança de caráter. É verdade. O foco, né? Qual que é o foco que nós estamos tendo, né? Porque muitas pessoas, eu vou por quê? Porque o louvor é legal, a galera toca, eu toco também, sabe? Então, às vezes a pessoa se sente enturmada em alguma coisa, faz ela ficar um pouco mais cega no quesito pregação. A Bíblia não é tão importante, né? O importante lá tem uma galera que anda de skate. Aí eu vou, não, lá tem uma galera que faz isso. Não, lá tem um movimento que faz isso. Ou seja, o movimento hoje é mais importante do que a palavra. E eu costumo dizer, seu pai também fala isso, o Wesley, procura uma igreja mais próxima da Bíblia. Sim. E não mais próxima da sua casa, né? Você precisa procurar uma igreja mais próxima da Bíblia, é a palavra. E hoje não, uma igreja que tem a parede preta, não sei o quê, né? Não tem nada com luz pra caraca. Luzinha, pisca-pisca, né? O cara vai no culto e fala, o culto foi bom demais, tinha muito pisca-pisca. Não que a gente seja contra, mas eu já fui de igreja assim, não tem a menor questão. O problema é o pisca-pisca ser evidência. Exatamente, ser o foco, né? E tirar o foco central do culto, que é a palavra de Deus, a adoração teocêntrica e por aí vai. Eu acho que logo que a gente entrou nesse quesito do louvor, assim, da música, a gente pode falar sobre a igreja e a música. Eu gostaria de saber a opinião de ambos sobre a separação da música, porque se deve haver uma música para ser cantada no âmbito congregacional, no âmbito da igreja, e as restrições, porque muitas igrejas impõem restrições sobre música. Os fiéis não podem
Por exemplo, ouvir músicas são consideradas mundanas, às vezes são consideradas de fora, né? Secular. Inclusive, a gente até agregou no podcast de música que a gente fez pro pessoal, a gente colocou essa questão de música, sabe? Congregacional, que tipo de música, por nós sermos cristãos, podemos ouvir, tem mesmo essa separação entre música gospel, música do mundo, sabe? Música gospel, música do mundo, o que você pode tocar numa igreja, são as músicas congregacionais, né? Como é que a gente lidar, requisitou, o cristão, a igreja e a música, né? Bom, eu penso que essa divisão de música sagrada, ou música gospel, e depois música profana, música mundana, eu acho que é uma divisão ruim, danosa, para a questão musical. Acho que é uma boa divisão da gente fazer música boa e música ruim, né? Exato. E aí você vai encontrar música boa fora desse âmbito que as pessoas costumam dividir essa música sagrada. Você vai encontrar música boa que não vai usar o nome de Deus, mas a música é boa. E você vai encontrar música ruim que usa o nome de Deus, mas não é o Deus das Escrituras, canta-se acerca de um outro Deus e é uma música ruim. As músicas atuais, creio eu que as músicas atuais é o que mais fazem, né? Exato. Mas aí dentro dessa divisão que eu penso, música boa e ruim, é claro que existe a música litúrgica. Ela presta um papel para a liturgia do culto. E aí eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente insere. No momento cultico você não pode sair tocando qualquer Exato, música, porque ali é um momento de adoração, então a música ela deve ser teocêntrica, ela deve ser cristocêntrica. A reforma, e João Calvino falava sobre isso, Lutero, ele era super dedicado à questão de música, e eles falavam isso, a música dentro do culto, além de ser para adoração a Deus, ela tem um elemento didático também. Então ela comunica verdades que por vezes ficam mais fixadas na cabeça do membro da igreja do que até mesmo a pregação do pastor. Isso. Então, assim, a música ensina alguma realidade ali bíblica de modo muito mais tranquilo que o pastor que fica ali 30 minutos tentando pregar. Não estou dizendo que você não deve ter o sermão, deve ter. Mas a música também ela deve prestar esse papel de ser didático. No sentido de que ela vai ensinar sobre o Deus verdadeiro, o Deus que está sendo adorado, vai ensinar sobre os seus atributos e por aí vai. Então, acredito que tem que ter, pelo menos na minha percepção, uma música litúrgica. A gente precisa entender que existe a necessidade de uma música litúrgica. E não necessariamente a música litúrgica são todas as músicas gospel, né? Não, nem sei, eu acho que quase nunca, né? Eu não sei o pastor, mas a Sara faz parte da equipe de louvor lá na igreja. Tem muitas músicas lá que eu ainda deixo passar porque tá ainda assim, vai, mas é uma dificuldade. Às vezes você repete muitas músicas dentro do ambiente da igreja. E aí é um apelo que eu faço aos nossos músicos, o pastor que é músico, vou fazer um apelo para ele. Produzam músicas de qualidade para a nossa liturgia. Eu acho que falta isso, entendeu? Porque tem muita gente produzindo música ruim para o âmbito litúrgico, e aí coloca a roupagem de música gospel. É um problema. Eu estava lendo um livro sobre John MacArthur, A Prioridade da Adoração, se eu não estiver enganado, e ele faz uma crítica no livro, ele dizia assim, olha, em tempos anteriores, quem eram responsáveis por compor as músicas que iriam para a liturgia eram pastores teólogos, homens conhecedores da palavra de Deus. Hoje em dia, aqueles que compõem as músicas que vão para as liturgias da igreja são pessoas que, e aí com todo respeito, com cuidado aqui, mas são pessoas que às vezes não se dedicam ao estudo bíblico. Então, compõem sobre um Deus que não é o Deus das Escrituras. E as pessoas ficam cantando. A gente ouve isso dentro da liturgia da igreja, uma didática, um ensino muito ruim, um elemento muito ruim. Então, assim, eu penso que tem que ter essa divisão, música boa e ruim, mas tem a música litúrgica. Inclusive, eu até vi uma sketch uma vez, o pastorzão fazendo uma sketch uma vez, perguntando pra um casal, assim, músicos, né, que fazem parte da música lá da igreja. E perguntando assim, tá, e vocês, como é que vocês compõem? Vocês usam a Bíblia pra compor e tal? Aí ele, sim, pastor, é óbvio que a gente usa a Bíblia. A gente pega a Bíblia, coloca o papel em cima e escreve. Entendeu? É uma crítica muito às igrejas, porque tem muito isso, né, hoje principalmente. É algo assim que, vamos dizer, é muito complicado, porque é o seguinte, a maioria das igrejas hoje tá como se diz, um louvor voltado para o homem. Antropocêntrico, né? Ele, justamente, não é cristocêntrico. Exatamente. E aí, o que entra? Vai entrando ali essa questão do louvor ser bem animado, o ritmo ser legal, e aí, assim, a gente tem a questão do santo e do profano,
né? Isso aí foi uma discussão durante muito tempo e até hoje tem. Então tem muita gente que tem dificuldade com certo tipo de música, mas eu creio o seguinte, você não vai para o inferno porque você cantou o hino nacional. Só que o hino nacional é para você cantar lá, quando você estiver na escola ou em algum lugar, estiver tendo um momento cívico. Agora, na igreja, é liturgia, Exato, não tem jeito. exato. Agora, o maior problema disso aí hoje é que as músicas estão cheias de heresia, né? Igual o Zaqueu, né? Quero subir, a moda da história é descer, cara. Você quer subir, eu tenho que A mudança é a descida, né? Quem subir com Satanás, irmão. Você tá tendo uma atitude. A mudança é mudar, cara, entendeu? Então muda isso aí. Isso né? Igual a fumaça me esconde também, vai ter um ninja lá, sei lá, é uns negócios. Eu quero ver tua face, Isso, e aí você vai. É uns trem complicados. Mas Não de tem cor. base bíblica, né? Isso aí é triste. Então as pessoas estão mais preocupadas com o ritmo, igual você falou, põe a Bíblia lá, escreve, tem um ritmo legal, você gostou do ritmo, o importante é o ritmo. Não é. E tem músicas assim que eu vejo que é com contexto, mesmo que seja cristã, é com contexto às vezes de você colocar no acampamento. Né? Não é um contexto ali, às vezes, de uma reunião, né, lá no culto, porque é uma música mais complicada de você colocar ali. Então tem tudo isso também. Pode ser uma música, um dance, por exemplo. Não tem nada contra estilo, desde que tenha letra. O problema é que os estilos hoje não tem letra. Desde que seja uma música boa. Justamente. Boa, com letra, melodia. E o importante hoje, assim, para a grande maioria, é que tenha um ritmo legal, que seja dançante. É igual a questão de música secular. Eu posso escutar música secular se for uma música boa. Exato. Se tiver uma letra boa. Agora, se aquilo ali começa, né, a tocar um funk, começa só a mexer, o cara começa, né, não dá, cara, não tem jeito. Inclusive, isso não é de Deus, né? no podcast de música, a gente perguntou pra galera o que eles entendem como música boa. Uhum. E aí, o meu pai, ele até fez um comentário interessante, que ele falou que música boa é aquela música que ele entende, e música ruim é aquela música que ele não entende. Uhum. Simples assim. Às vezes ele tá gostando daquele ritmo, é um ritmo que ele entende, é um ritmo que ele se identifica, que gosta e tal. Ele entende aquela música faz sentido pra ele, é uma música boa pra ele. Isso. Agora o que ele não entende, não faz sentido, ele não tem por que ouvir, né? Isso. Então também isso é muito... E aí a gente tem um grande problema, e voltando novamente ao cenário da fé cristã atual, que a gente tem a cultura do entretenimento dentro das igrejas. Como o pastor colocou. Então coloca-se determinadas músicas não para adoração, mas para entreter a plateia. Isso. Entreter o povo que vai ali. E até a pregação diminuiu por conta disso. Exato, Eu fui pregar num congresso, cantou pagar, passar ali, teve um irmão que cantou 10 vezes. Aí eu fui pregar, o irmão falou, você pega só uns 5 minutos, porque... Eu já vi aí muito isso. 5 minutos ainda tem mais 2 cantores. Rapaz do céu. Aí o pastor local chega na gente e fala assim, pastor, dá pra pregar 5 minutos? E dá vontade de falar, pastor, dá até pra não pregar, se você quiser. E nem pregar, eu prego. Se conseguir o tempo pra você subir, né? Falar com você falou, cumprimentar lá na igreja, dá até pra não pregar. Os cânticos que eu gosto, igual você citou Martin Lutero, tem ali o Castelo Forte, você vê que são letras que têm base bíblica e tem outras, por exemplo, um cantor que eu gosto atualmente é o Fernandinho. Tem música do Fernandinho que é a Bíblia toda ali, né, explícita mesmo, é a Bíblia, entendeu? Não é, ele não coloca um refrão tal, não, ele pega um versículo bíblico e coloca a melodia, né? E o que acontece em outros cantores não é isso, né? Aquela coisa do ele. Ele veio, eu abracei ele, eu fiquei com ele, não sei o que ele, mas ele quem, irmão? Quando é não sei o que você, não sei o que você, não sei o que você. É desse jeito. E aí a gente trata, como a gente até citou essa questão do muito homem se colocar mais como centro, né? O antropocentrismo, assim. A gente, é perigoso a gente levar, tá sendo perigoso a gente levar isso pras igrejas, né? Muito perigoso, porque é aquilo que a gente tava comentando, tira muito foco, né? Demais, né? Hoje em dia o nosso desafio maior, dependendo da igreja que a gente for falar, é retirar o antropocentrismo da igreja, porque ele já está lá, sim. Já faz parte lá. Hoje em dia é um desafio para muitos pastores que queiram tirar isso da igreja. Então, As músicas que tem você pode contar, né? São várias. Eu quero subir, eu quero descer, eu quero não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo é eu. Eu fiz eu fiz aquilo. Isso, justamente. Se coloca muito como prioridade, né? E aí, para nós, pastores, que pelo menos eu não sou músico, mas eu tenho que lidar com a equipe de louvor, às vezes a gente conta até dificuldade, porque mandam pra gente umas letras pra gente olhar de música, e você fala, não, isso aqui não dá pra cantar. E a pessoa fica, mas por que, pastor? E começa a defender. Pra explicar, né? Eu fui explicar aqui Exato. a história do Zaqueu lá, que era
Exato. Você, rapaz, o irmão defendeu a música do Zaqueu dele, o irmão não. Às vezes ele nem defendeu o Zaqueu, ele defendeu a música. Mas eu acredito que o nosso desafio como pastor é continuar defendendo, dizendo, irmãos, deve ser litúrgica, a música ela deve ser bíblica, ela tem que ser didática, ela tem que ensinar a igreja e principalmente ela tem que adorar a Deus. Ela é inserida dentro do culto com esse propósito. Justamente. Não para adorar vocês que estão aqui, para exaltar o ego de vocês, para que vocês saiam daqui arrepiados, com o ego cheio, não. Mas é para exaltar, para glorificar Deus. É um momento cultico mesmo. Fora da igreja, você pode ouvir. Dentro da liturgia você tem que ter esse critério. Eu costumo dizer que o louvor, ele é a palavra cantada. Exato. Né? Sim. É a palavra cantada. E muita gente fala assim, não, o louvor é a preparação para a palavra. Não, o louvor já é a palavra. Né? É a palavra cantada. Lógico que às vezes você vai colocar uma música que tem uma melodia legal para... você não vai colocar uma música muito animada, porque já vem logo a palavra. É uma preparação em termos de vamos dizer assim, como é que fala? De liturgia mesmo. Vai colocar uma música ali, preparando e tal. Mas ela é a palavra cantada. Então pode ser qualquer coisa. Né? E eu já vi, uma vez eu vi um pastor pregando, né, um líder, e lá tava a música do AC/DC, cara, né? Falando de Cristo, o negócio falou o contrário. Pô, mano, eu acho que ele não viu a tradução, não. Então isso acontece demais. Né? Foi uma música boa no local errado. Tocando Highway to Hell aqui, no ouvido. Eu vi um outro que tava ministrando uma música de amor de fundo. E é uma música que fala assim, não é uma música tão assim, não tem palavras muito fortes, mas é de relacionamento conjugal, e não era da palavra. Se fosse um encontro de casais, cairia muito bem, mas não tem nada a ver. Entendeu? Acho que ele achou que a música falava tipo assim, não sei o que ele pensou, a música tranquila eu vou colocar. Só o fundo, né? Ninguém vai Ninguém reconhecer. vai reconhecer, vai pôr o rock set, entendeu? Não dá, ué. Nesse ponto aí, teve até aquela polêmica de alguns anos que a Casa Church cantou I Got a Feeling no meio do culto. Eu lembro desse. Cantaram. Pegaram uma música. Eles cantam também, como é que fala? Eles são amigos meus. O Léo Brandão é amigo de infância. Como é que fala? Pegaram aquela, como chama? Tudo é teu aí, Marcos. Pegou outra também, do Zezé de Camargo, né? O Amor. Eles cantaram bastante, assim, muitas músicas seculares. É a linha que eles encaram. Eu vejo que não é o momento. Na minha opinião, eu acho perigoso, muito perigoso. Muito perigoso. Outra coisa que acontece é igual, por exemplo, eu gosto de rock. Não tem problema você escutar uma banda de rock que tem uma letra legal. Mas se aquilo ali te lembra vício, te lembra coisas que vai fazer você errar, coisas do passado, você tem que deixar. Tinha um rapaz que andava com a gente que ele usava a camiseta do Crisium, né? Cheio de demônio, assim, tal, aquela coisa toda. Eu falei, mano, assim, eu sei que essa camiseta não é do demônio, ela é sua. Né? Tudo bem. Mas eu acho que não seria muito legal você estar usando e tal, né? Até porque você está saindo lá das drogas, vindo pra cá e não, isso aqui não influencia em nada. Ele falou assim, vamos evangelizar no Vaca Brava? Eu falei, vamos, cara, mas tem que ter uma preparação. Não, mas eu estou preparado, estou no espírito. Eu falei, não, beleza, o dia que a gente marcar, vamos juntos. Aí foi uma vez, foi duas vezes, ele com a camiseta do Cristo. Aí o rapaz questionou, cara, esses camaradas que servem o Satanás. E você disse que é cristão e está usando essa camiseta. Aí ficou sem resposta. Eu falei pra você que uma hora isso ia dar ruim. Aí passou um tempo e ele foi evangelizar sem a gente, que era a galera nossa. Aí beleza. E foi uma vez, duas vezes, na terceira vez, ele sentou na roda dos escarnecedores e começou a escarnecer. E eu cheguei no dia para evangelizar. Cheguei lá e estava lá sentado, com um cigarrinho do capeta na mão. Quando ele me viu, cara, nossa, ele ficou sem graça. Aí eu filmei no canto, muito zelo, conversei e tal. Falei, depois não troca ideia, esquenta não. Ele tentou responder, ficou, sabe, assim, sem graça. Falei, não, agora não, ficou nervoso, ficou envergonhado. Eu falei, cara, não sinto vergonha, depois a gente troca uma ideia. Aí eu fui conversei com ele depois, tá vendo? Querendo ou não, às vezes uma porta de entrada, o inimigo age na sua vida, é uma camiseta, é algo que te lembra o passado. Aquele que gosta do forró mesmo, você fica colocando forró demais lá, uma hora ele vai começar a lembrar do passado. Você pode ter certeza. É verdade. Você tem que correr da aparência. Trazer a música como uma influência nesse sentido pra você é muito perigoso, né? Porque às vezes você passou por alguma coisa e tal. Porque, por exemplo, aqui em casa a gente escuta rock a nossa vida toda. Mas meu pai escuta gente aí que se droga e até no show, sabe? Mas não influencia, porque nunca teve o passado, não tem esse tipo de influência, sabe? Só que são pessoas e pessoas que sabem separar. Justamente. Tem gente que não sabe. Você canta um amor do Zezé de Camargo, Luciano, às vezes aquilo ali foi um passado do cara que não foi muito legal. Ele vai lembrar
Não é o amor, não é Pela sofrência. sofrência. É verdade. E a música tem esse poder, né? De influenciar, de... Demais. Mexe no emocional, no psicológico, na mente. Exatamente. As igrejas estão se perdendo, eu acho, nesse sentido. Não só nesse, né? Mas em vários sentidos, mas nessa questão do antropocentrismo e o homem, e principalmente colocar isso na música. Aí começou na música, depois foi pra pregação, sabe? Então... Aí tem até um debate, talvez teológico, porque tem igrejas que têm uma liturgia cultica e tem igrejas que não têm uma liturgia cultica. Tem igrejas que têm uma liturgia cultica e tem princípios que regulam essa liturgia. Pelo menos dentro da igreja presbiteriana a gente tem um princípio regulador de inserir no culto aquilo que Deus requer para ser adorado. E a nossa liturgia, quando eu vou preparar a liturgia lá na minha igreja, sou eu que preparo a liturgia, então o que conduz a minha liturgia é a palavra. Então a gente vai orar de acordo com a palavra, a gente vai ler a palavra, a gente vai cantar a palavra e a gente vai expor a palavra. Entendeu? Ela tem que ser o centro. Ela é o fio condutor, fundamentador de toda a liturgia que está sendo construída. Por quê? Porque se ela não for, aí eu começo a colocar outras coisas. Isso, e é o que acontece. O critério é ela que diz pra mim, eu posso colocar essa música ou não posso? Isso. Posso colocar esse tipo de oração ou não posso? Posso orar por isso ou não posso? Porque senão daqui um dia você está orando pelos mortos. Se a palavra não for condutora até mesmo da oração, você começa a orar pelos mortos como religiões que fazem o que isso. está acontecendo é o oposto, né? Eu canto para mim mesmo, eu canto, né? Eu coloco Exato. em evidência, Exato. eu prego, em vez de falar a palavra, eu falo de mim mesmo, então muda tudo, é o contrário de tudo, é o oposto. Exato. Eu E é o que falo, tá- expor a palavra, eu vou contar minha vida, não tem problema, isso não é um testemunho pessoal. Não Porque tem. a pregação do irmão é só o testemunho pessoal dele. E ele fala o que ele acha, mas eu acho que é assim, ele começa com o achismo. A gente já frequentou uma igreja que uma mulher foi pregar, né? E ela falou assim, não, vamos abrir no livro, nem lembro, mas meu pai falou que era um livro muito difícil, um capítulo muito difícil de pregar. Acho Então, que foi Isaías, ele me contou. ele contou, acho que foi Isaías. Isaías ou Ezequiel, uma coisa Eu acho que foi tipo isso. Aí ele falou assim, putz, vamos prestar atenção que vai vir. Vai vir, porque é difícil. Aí eu falei assim, não, vamos abrir. Aí leu, tal. Aí ela fechou. Sumiu. Não apareceu, não falou mais a palavra, contou testemunho, profetizou, fez não sei o que, menos pregar aquilo. Não, e quando abre um texto, ele prega no outro, né? Ou isso. O outro, a aplicação errada. Exato. Teve um irmão que estava pregando sobre o batismo com fogo, né? Em Deus eu vou batizar com fogo, todo mundo aqui. Eu falei, irmão, o batismo com fogo aí é um batismo ruim, viu? Eu não quero ele não, Esse Não fogo. quero ele não. Tô tentando fugir, mas não quero mandar pra. Isso acontece demais, gente. O cara Exato. pegar coisa errada. A gente vê muito. Eu tô lembrando do texto que estava falando, ele embasou, não sei se Mateus, falando sobre que nos fins dos tempos Deus vai passar a nossa vida num telão e os nossos pecados. Eu falei, rapaz do céu, vai dar ruim mesmo. E ele puxou o texto lá e Forçou o texto e colocou isso lá. E no final um rapaz me pergunta, pastor, mas vai ser assim mesmo? Você está preocupado? Tá pecando muito, você tá muito preocupado com isso aí. Não Tá vai cometendo ser assim. pecado aí, tá cometendo sem vergonha. É o extremo. Deus não vai ficar perdendo tempo com isso. A palavra fala que Deus joga o nosso pecado no mar. Exato. Aí tem um acrescentares que alguém coloca no Um acrescentares. Exato, no exato. mar de esquecimento, é só no mar. Acrescentares Mas é não cheio de esquece, passagens cara. E às vezes maravilhosas. as pessoas pegam textos isolados e forçam. E é muito difícil, né? Você hoje, aí vocês têm mais prioridade pra falar, né? Porque vocês preparam um sermão, fazem liturgia. Preparar, né, um sermão, eu não imagino que seja muito fácil, não. Porque não é você sentar, fazer aquele famoso Deus me ilumina e abre a Bíblia assim, aleatório, sabe? Monta alguma coisa. Eu acho que não é tão fácil assim como pensam, sabe? Não. Eu vejo o seguinte, até a questão da pregação hoje, as pessoas estão, os pastores e líderes estão preocupados em aplicar. Só que antes de você aplicar, você tem que fazer aquele processo de garimpo mesmo, fazer exegese, ir lá no texto, estudar, Tem pegar que contextualizar para você aplicar. Né? Justamente. O problema é que as pessoas já pegam e aplicam sem entender o contexto. Exato. Isso aí é muito triste, porque querendo ou não tá aplicando a palavra de uma forma errada e a pessoa vai sair dali com aquilo na cabeça. O rapaz com aquele negócio lá na cabeça, lá que ia passar o filme da vida dele lá e ficou preocupado. Né? E eu, pelo menos eu tenho o zelo e o temor, isso vem de seminário, eu tinha um professor que falava muito sobre isso, de que ao pregar a palavra, ao expor a palavra, o compromisso de Deus não é com a minha palavra, é com a palavra dele.
Então, sim, eu posso levar a minha palavra para o púlpito e tentar colocá-la para as pessoas ouvirem aquilo e ir embora para casa com aquela palavra, mas Deus não tem compromisso com aquela palavra, Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, a ideia do arauto é essa, eu não proclamo a minha mensagem, eu proclamo a mensagem de Cristo. Então, assim, a nossa tentativa, dentro da igreja, eu acredito que o pastor também faça isso, é a pregação expositiva, é expor o texto para a igreja. Irmãos, é o texto bíblico que está dizendo. E a aplicação, ela vem do texto bíblico para a vida da igreja. Isso. Aplicando esse texto na vida da igreja. Mas antes disso, a gente expõe o texto. Então é isso, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Se fosse com a minha palavra, aí eu não tenho compromisso com a minha palavra, e a igreja ia morrer dependendo da minha palavra. Então aí demanda uma seriedade, um tempo para você preparar o sermão. Então demanda tempo. Eu vejo o seguinte, às vezes a questão da preparação é muito importante, né? Eu acho que é extremamente você ter comentários, várias, como se diz, originais, grega, hebraico. Só que eu vejo também que a gente precisa aplicar. Tem que aplicar. Às vezes eu vejo pregadores reformados mesmo, que vai lá, garimpa o texto, pega tudo ali, ele vai fazer uma aplicação pequena lá na conclusão. Aí também não é legal, porque a pessoa, para ela entender, querendo ou não, porque assim, às vezes fica fácil para a gente que é pastor que estuda, você consegue entender aquilo ali, né? Porque você estudou o texto, mas para o ouvinte, se você demorar a aplicar demais, ele não vai pegar. Eu costumo fazer mini aplicações dentro dos pontos e no final uma aplicação geral. Eu trago uma aplicação geral de todos os pontos que eu trabalhei no texto. Mas a ideia de você aplicar dentro de cada ponto do sermão é importante. Facilita muito, né? Porque deixa a gente mais Afinal, centrado, mais concentrado. A gente consegue ficar a par, porque às vezes o pessoal fica o pastor lê assim, tudo. A pessoa fica boiando ali. Justamente. Dá uma dinâmica. Só conta uma história. E às vezes o cara tá ali, a primeira vez que ele tá vindo, é João marido da Maria ou é João Batista? Ele não consegue que entender. João igual que a gente é entende, entendeu? É o José ou é o José? Não, eu falei João, é o José, né? José marido da Maria ou é o José lá do Egito, né? Então, assim, é o José de Arimateia. Porque é tanto José que o cara não consegue entender. Então, se você vai aplicando, facilita para a pessoa entender, né? Tendo vamos dizer, umas mini conclusões para você facilitar o aprendizado. Só que eu vejo que alguns líderes, né, pegam um texto ali e vai contando toda a história do José e o cara, rapaz, essa história desse José e é grande. Esse é o bichão. Ele entende às vezes a mensagem. Fora que às vezes é aquela pregação de 5 minutos que não deixaram o tempo, e aí ele vai tudo e no final não dá tempo de resumir, a pregação sai. No final não vai nada. Perdido, assim, só falou, a pessoa só falou lá e você não conseguiu pegar nada. Tem um livro do Bryan Chapman chamado Pregação Cristocêntrica, ele fala sobre isso. Você pode pregar sobre os personagens bíblicos, mas você tem que tomar esse cuidado porque eles pecaram. Seres humanos, né? Erraram, sim. Então, sim, a pessoa vai ficar encantada com os pontos positivos deles, mas e o negativo deles? Agora, quando você prega sobre o Deus dessas pessoas, um Deus que é misericordioso, a despeito de quem Davi era, um Deus que age com misericórdia para com Davi, que escolhe Davi, não sendo talvez o merecedor, porque não era aos olhos humanos o cara para ser o rei, aí a igreja sai realmente alimentada, porque esse Deus que eu sigo é o Deus de Davi, é o Deus que é misericordioso, que capacita, que... E geralmente é o contrário, né, pastor? Colocam evidência. Exatamente, saia como Davi. Seja como Davi. Exato, seja como Davi. Seja igual Davi. Exato. Deixa Deus fazer na sua vida o que Deus fez na vida. Exatamente. Vamos para um tema agora um pouquinho mais quente, que nós dois a gente gosta um pouco da polêmicazinha. Eu acho maravilhoso. Aí a gente vai trazer uma questão mais polêmica, assim. Às vezes para nós é mais tranquilo, mas para muita gente acha polêmica, porque acha muito difícil cristãos falarem a respeito da política, né? Então, como é que a gente associa, ou nem associa, mas como é que a gente trata a questão política e a questão religião? Essas duas podem se misturar, se misturam, é ruim se misturarem, é melhor cada uma ter o seu lugar, o cristão na política, como é que as igrejas têm essa visão relacionada à igreja e à política? Ficou difícil até de começar. Vou citar o autor aqui, ele é meio problemático, mas ele tem uma fala verdadeira. Você não pode jogar o pacote todo fora. Com certeza, não pode generalizar, exato. E ele fala sobre isso. Religião e política sim, igreja e Estado não.
partir da hora que a igreja e o Estado se juntam e o Estado tenta intrometer dentro das coisas da igreja, a igreja queira se intrometer dentro das coisas do Estado, a gente tem um problema. E aí a gente vai ter, no decorrer da história, o grande imperador lá, faltou o nome dele aqui, Constantino, relação dele com a igreja. Tem historiadores que vão dizer que foi benéfico para a igreja, mas nesse tempo a gente já tinha um cristianismo nominal, de pessoas, eu faço parte do cristianismo, porque o imperador é adepto do cristianismo, então para fazer bem para minha visão, meu relacionamento com o império, eu faço isso. Agora, religião e política, a gente deve falar, aquela ideia de que religião e política, futebol e religião a gente não fala, mentira. O gosto não se discute. Exato, né? A Bíblia fala sobre política. A Bíblia fala sobre política. E eu acredito que a igreja, a religião cristã, a fé cristã, ela ainda tem um papel ainda maior. Ela tem um papel de denunciar as mazelas da política. Por quê? Porque ela é a grandona? Não, porque por ela estar submissa na palavra de Deus ou fundamentada na palavra de Deus, ela tem a verdade absoluta para que ela possa então criticar ou para que ela possa acusar e denunciar os pecados que fazem parte da política. A idolatria que a gente tem dentro da política e por aí vai. Então, Muitos assim, cristãos têm essa idolatria. exato. Essa idolatria, tem né? gente que fala assim, mas você não pode pregar sobre política. Se você encontra um texto bíblico, se eu for ler Romanos 13, onde Paulo fala sobre autoridade, fala sobre política, você vai lá para 2 Timóteo, se eu não estiver enganado, é no 2º, no 1º, onde ele fala para orar pelos reis, pelos líderes, você vai tocar sobre a situação de política. Você vai pregar sobre José, um governador no Egito, um homem de Deus governando uma nação pagã, um reino pagão. Ok, você vai falar Daniel. Então você vai falar. E eu acredito que a palavra de Deus, ela dá todos esses fundamentos para que a gente possa pensar sobre política. E aí entra na ideia da cosmovisão. A gente pensa sobre política naquele tripé que a cosmovisão costuma trabalhar. Criação, queda e redenção. O governo, ele é criado por Deus antes da queda. Então é um elemento criacional e bom. Você vai encontrar os nossos pais no Jardim do Éden sendo comissionados para que eles pudessem governar o jardim. Eles eram os mordomos de Deus ali no jardim. Qual que é o problema do governo, o problema da política? É o pecado. O pecado vem e afeta. Mas, ao mesmo tempo, a redenção de Cristo, ela se aplica a todas as áreas. Então, eu acredito que a responsabilidade minha como pastor, do nosso irmão aqui como pastor também, preparar a nossa comunidade para que a gente tenha bons cristãos atuando na esfera da política, dando bons testemunhos. Acho que a gente tem falhado nisso, entendeu? A gente tem preparado, e aí a gente tem que reconhecer, preparado mal os nossos irmãos para atuarem na política. A gente tem a bancada evangélica na política que eu tenho vergonha. Não são todos, mas tem irmãos ali que se dizem cristãos que é vergonha. A gente tem que falar, é uma esfera da qual a gente precisa se preocupar sim, e muito importante, muito importante. Tem um dizer que é tipo meio que um tabu, né? Não se discute religião, nem futebol, nem política. A gente já né? está discutindo dois aqui. E na verdade, igual o pastor está falando, é muito importante a gente falar, porque a Bíblia, né, você vê grandes homens que influenciaram nações, né, nações que não tinham conhecimento de Deus, e através de, por exemplo, Daniel, né, Daniel foi usado por Deus para levar a palavra àqueles corações. Né? E quando a gente olha para esse contexto que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão tendo a religião como se fosse um partido não, como se fosse um time de futebol. É torcida, não é verdade? E a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que entender que a política precisa ser discutida, a gente precisa de homens de Deus lá, e a religião, no caso o cristianismo, precisa incentivar esses homens a fazerem as coisas certas. Né? O ruim é que a gente tem muita gente lá hoje, né, igual o pastor citou, a bancada evangélica, que estão fazendo coisas em benefício só deles, entendeu? Porque quando você se torna um político, você tem que servir à sociedade e não só à sua religião. E geralmente o que eles estão fazendo é servindo a religião deles de uma forma às vezes errada, por objetivos também que não é da sociedade. Né? Então esse parâmetro que eles pegaram aí é muito ruim, é vergonhoso, porque tem muitos que são políticos e são pastores e estão ali para enriquecer o bolso deles e o bolso da igreja. Infelizmente. Né? Infelizmente, então isso é muito triste. Né? Ali não está olhando a sociedade, não estão trabalhando para o Brasil, eles estão trabalhando em benefício próprio. Né? E outra coisa, eles não estão trabalhando para Cristo, eles estão trabalhando para a
doutrinação deles. Exato, Isso que é pior. exato. E o pior ainda é a sociedade colocar todos os cristãos nesse pacote, sabe? Isso. Um pastor político fez isso, falou isso de errado, comentou uma coisinha de errado. Aí você tá vendo, ó, pastor aí cristão, igual você, fez isso. Até explicar, não, mas é uma ideia totalmente diferente, é um pensamento totalmente diferente, até a gente explicar. Sabe, por isso que eu acho interessante a gente conversar, sabe? Sempre entender. E até a ideia, até um parênteses, a ideia do nosso canal foi colocar reentender, porque é realmente a gente entender de novo esses conceitos, que nem a gente está debatendo com o cristianismo, que muita pessoa fala o que ela acha que é e tal, mas às vezes não reentendeu, não entende ainda, sabe, corretamente, ou de uma outra forma como funciona, sabe? E aí eles colocam muito assim, é isso, e pronto. Só que a gente passou, é interessante, agora eu falou a questão de Constantino. Constantino não tornou ali o catolicismo romano como se diz, a religião principal ali de Roma por conta de ser um bom cidadão, cristão. Ali foi interesse, é dinheiro. Então a maioria das pessoas que ingressam na política é por benefício próprio, é dinheiro. E o político tem que entender que ele está ali para servir a sociedade. Se ele for cristão, ele está ali para, primeiramente, né, ser um cristão genuíno, né, igual o pastor citou, um arauto do rei, e servir a sociedade, não só a igreja dele, não só a religião dele, porque às vezes vai chegar uma pessoa de outra religião e você vai precisar resolver os problemas, né? E é triste porque a gente vê que as pessoas hoje, igual eu falei, tá uma questão de time de futebol, né? Tá uma briga, e isso tem dividido igrejas, famílias, né? Muita gente pergunta, pastor, você é direita ou esquerda? Eu sou de Jesus. Às vezes é melhor falar isso mesmo, Eu sou de Jesus, irmão, tá tranquilo, entendeu? Porque as pessoas hoje abraçam uma ideia que, tipo assim, lógico que a esquerda tem, né, o seu lado ruim, né, e muito ruim, a direita também tem. Né, é mais moderada, mas tem também. Mas nós, como líderes, precisamos alertar que dos dois lados tem gente que presta e gente que não presta. Eu acho que é tão necessário religião e política, e principalmente os pastores abrirem os olhos para isso, porque a gente tem dois problemas, a gente tem duas pautas para tratar. Uma fora dos nossos muros, que é a questão do testemunho, que os nossos irmãos estão dando lá. A generalização que se fazem quando rotulam a gente sobre a questão política. Então o pastor tal está fazendo parte da política, mas ele não me representa, ele não quer dizer que eu faça igual ele. Então isso é fora dos nossos muros. E eu acredito que a gente tem um problema maior intramuros, que é o problema da idolatria. Então a gente tem muitos irmãos que estão idolatrando determinados candidatos, achando que eles serão a salvação, eles são o Messias que vai salvar a política, que vai solucionar. E aí, porque eu penso, eu sou de direita ou eu sou de esquerda, e aí começam a brigar. Isso é idolatria. É idolatria porque você começa a sacrificar a sua irmandade. Você deixa de caminhar com o seu irmão porque ele pensa politicamente diferente de você. Isso é um sacrifício que você está fazendo, uma idolatria. Então a gente tem que, principalmente a responsabilidade nossa como pastores, abrir o olho da nossa comunidade para que elas tomem cuidado com a idolatria política. A gente tem 2 livros aí no Brasil muito bons, um do Franklin Ferreira, pastor Batista, Contra a Idolatria do Estado, que ele toca muito nessa questão. E a gente tem um do David Koyes, que para mim é o melhor livro que a gente tem sobre política, seja religioso ou não, chamado Visões e Ilusões Políticas. Ele vai mostrar a questão da idolatria que existe em várias visões políticas, entendeu? Aquela ideia de que eu vou defender uma pauta política com unhas e dentes, eu vou me agarrar a ela, não faz sentido. A gente precisa se apegar e agarrar com unhas e dentes à palavra de Deus, entendeu? Porque essa ideia de direita e esquerda, né? essa ideia de direita e esquerda, como o pastor falou, é lógico que a direita está muito mais próxima das escrituras, mas ela não está totalmente fechada com as escrituras. Entendeu? Ela não consegue chegar ao nível de perfeição. A esquerda, a gente tem muita dificuldade com ela, muita dificuldade. Talvez se fazer um garimpo muito grande, talvez tenha alguma pauta lá que vale a pena ser defendida. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, mas eu defendo fulano porque ele é de direita, porque ele é de esquerda e por aí vai, eu deixo de caminhar com meu irmão. Isso é idolatria, gente. Idolatria é pecado. Às vezes até perde a comunhão, né? Por conta de política. Isso, discute a ponto de dividir isso é pecado. Família, amigos, né? E aí, até quando a gente entra nessa questão, saindo um pouco da questão política, mas fazendo esse link, falta também respeito, né?
ao conversarmos com pessoas, ainda mais nós cristãos, que até mesmo os seres humanos devemos ter o respeito com o outro. E acima de tudo o amor, né? Porque o amar o próximo, né? Que é uma lição. E aí quando a gente aborda a política, aí tem essa questão do respeito. E aí muitas pessoas confundem o respeito como concordância, né? A gente na faculdade mesmo viu muito nesse período que a gente não bastava a gente apenas respeitar a opinião. A gente tem que concordar, porque a pessoa não aceita. Entendeu? Então, pra mim, respeito não é sinônimo de concordância. Tem Respeito, que aplaudir, né? respeito é respeito. Hoje é muito difícil a gente chegar numa pessoa que sabe conversar e falar assim, ó, eu te respeito, mas eu não concordo com você. Mas o respeito para as pessoas hoje é concordância. Entendeu? Ai de você se contrariar ela de alguma forma. Sabe? A gente não pode simplesmente falar assim, olha, eu respeito, mas eu não concordo por isso e isso. Ou simplesmente falar assim, eu respeito, mas não concordo. A pessoa tem que ter o direito de falar e você tem que ter o direito de discordar. E se a pessoa que está, no caso, foi discordada, ela tem um entendimento que a outra pessoa, né, tem a versão dele, o entendimento dele, e respeitar também. O negócio que fica tentando um convencer o outro, né, da posição. E eu acrescentaria mais uma coisa aí. Falta respeito, falta amor e falta conhecimento político também. Tem gente que fala sobre política e você fala, Jesus. Às vezes fica quieto, né? Exato. Falta humildade. Eu não sei falar sobre isso, humildade. não tenho conhecimento, não sei. Eu acho que falta muita humildade intelectual, humana, assim mesmo. Aí o que você vê? Você vê a pessoa que assiste o Jornal Nacional e com aquela bagagem do Jornal Nacional ele quer debater política. Exato. Entendeu? Exato. É verdade. Ele não precisa continuar porque ele já sabe. Não, é muito assim. É muito difícil a gente conversar com as pessoas. A gente gosta muito de conversar e gerar conversa e tal. A gente gosta até de ouvir e questionar mais do que agregar em alguma coisa, sabe? A gente gosta de ficar nessa parte do ouvinte porque tem coisas que a gente não tem muita propriedade pra falar. Às vezes falam muito assim, eu já ouvi. Você é crente, mas então você não pode falar sobre isso, você não pode sentar com a gente e conversar sobre isso, você não pode sentar com a gente e ouvir a gente tocando isso. Claro que posso, o que você quer conversar? A gente conversa, né? Às vezes tem essa associação, até mesmo o senhor que está fazendo faculdade de filosofia, imagina que seja o único pastor lá na faculdade, também deve ter essa discurso questão. da neutralidade. Né? Você vai falar sobre política, ou sobre qualquer coisa, não, você não serve porque você não é neutro, você carrega a bagagem cristã na sua fala. E quem que é neutro? Ninguém. Me mostra alguém que é neutro. Todo mundo tem um compromisso com alguma coisa. Todo mundo tem uma bagagem. Ela pode ser verdadeira, parcialmente verdadeira ou totalmente falsa. Mas você vai ter uma bagagem. Essa ideia de neutralidade, isso é uma falácia. A partir da hora que você se interessa por algo, você já não é neutro naquilo. Entendeu? E aí o discurso que a gente tem, não, você não pode falar sobre isso porque você vem com uma bagagem cristã e ela não é reconhecida academicamente, por aí vai. Eu fico me perguntando quem é que é neutro, né? Me mostra um neutro, então, que vem assim, tábula rasa, né? O cara vem igual um bebê sem nada e vem para falar do assunto. E eu vejo o seguinte, hoje a política, né, os evangélicos conseguiram uma abertura muito grande. E o problema é que não estão conseguindo atender à altura. Sim. Eles estão deixando a desejar. Sim. E a tendência é essa abertura melhorar, né, aumentar. E o que eu acho que não tenho certeza que a gente precisa fazer? A gente trazer esse assunto de política para uma escola bíblica. Sim. Né? Igual um dos princípios batistas, justamente isso aí, é separação entre igreja e Estado. Exato. Então a gente precisa conhecer de política, precisa entender por que a igreja não é vinculada ao Estado, né, em termos de organização, e passar isso também para as próximas gerações. Né? Tá direcionando. Mas eu vejo que muita gente, o brasileiro em si, ele é desligado de política. Né? Eu tenho a minha posição, mas é igual o pastor falou, eu não vou me envolver, não vou estudar, não vou conhecer, e por isso que o Brasil está desse jeito. A partir do momento que você faz parte, que você conhece, que você entende, você tem uma visão melhor e você pode opinar melhor, não é verdade? Exato. O tanto que as pessoas têm se distanciado da política, em termos de conhecimento. Exato. As pessoas estão voltadas para a questão emocional, vai discutir política, já fica mais na questão emocional, do gosto, do que da questão mais intelectual, da questão de pesquisa mesmo. Né? E a gente precisa pesquisar. Exato. Né? E eu gosto... É igual defender uma parte da Bíblia, um louvor, muita gente vai defender às vezes uma música porque gosta da música, mas você precisa defender se ela tem base bíblica. Verdade. Né?
E a gente tem que ter uma ideia, gente, que nós somos cristãos. O Francis Schaeffer, ele falava que o cristão ele pode falar sobre todos os assuntos porque a Bíblia dá princípios para a gente trabalhar todos os assuntos. Sim, total. Ela não vai falar exaustivamente, mas a gente tem princípios norteadores para que a gente possa pensar todos os assuntos. A gente pode pensar sobre que tamanho que o Estado deve ser, o poder do Estado. A Bíblia ela dá sinais para a gente. Até onde eu posso obedecer uma autoridade política, Sim, total. até onde eu sou submissa àquela autoridade. A Bíblia ela dá princípios para isso. Entendeu? Então, assim, como cristãos, a gente precisa falar, a gente precisa pensar sobre isso. Porque se o Estado ele impõe para a gente que o aborto, usando como exemplo, o aborto é algo que deve ser praticado, e nós cristãos, como ficamos nessa? Obedecemos o Estado ou nós obedecemos a palavra de Deus que é contrária a isso? Então, assim, a gente precisa pensar essas pautas. E é ao falar sobre política e religião que a gente vai pensando nessas pautas. E ainda com isso igual surge... você pregar o evangelho em locais que não é permitido. A China agora Exato. fechou as fronteiras. Se você tiver qualquer conteúdo, não precisa ser cristão, mas de vertente religiosa, eles confiscam o seu celular e é xadrez. Exato. Né? Então, a gente vê que as coisas estão... E aí, como cristãos, o Estado ele pode calar a igreja, Isso. ele tem poder para isso, nós devemos submeter a isso, se o Estado impor, a gente só vai saber dessas coisas e ter capacidade para pensar e agir sobre elas se a gente debater, falar sobre religião e política. Então, exatamente. É por isso que é necessário, né? E a questão da política hoje está pegando uma vertente que mexe nas famílias, né? Que é a ideologia de gênero, que é o homossexualismo. E daqui a um tempo, para a gente falar disso aí, hoje a gente pode falar, mas daqui a um tempo, para a gente falar sobre isso aí, vai ficar complicado. Hoje em dia já é um pouco Já complicado, é um pouco né? complicado. Se você tem uma ideia contrária ao que as pessoas em geral pensam. Aí você precisa ter a sabedoria que a gente não é contra pessoas. Igual esse dia eu estava conversando com um rapaz, eu falei, nós não somos contra vocês. Né? Nós somos contra a prática. Né? Eu fiz uma pregação esse tempo atrás, falando sobre não saia do armário, volte para o armário e tranque e joga a chave. Porque você imagina se toda pessoa for sair fora do armário, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que tem a tendência a isso, aquilo, porque todos nós temos uma tendência, vamos dizer assim, pecaminosa. Então, a pessoa vai ter que lutar contra aquilo ali. Exato. Né? E hoje tem envolvido demais as políticas. O que eles querem hoje é o seguinte, você ir na escola e ter um professor do partido deles. Você ir em algum lugar e ter essas pessoas liderando. A gente vive num contexto político que o Estado é muito grande, né? Ele fala e ele aponta o dedo e influencia muitas áreas. Educação, família, cultura, arte, por aí vai. Então, assim, ele é muito grande, ele influencia muito. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, está em tudo quanto é lugar. Justamente. A gente tem que tomar cuidado. A gente vive num país onde o Estado ele é muito grande. E o Estado ele é laico. Exato, Todo mundo, eu vejo assim, a maioria dos líderes políticos hoje estão defendendo algo que eles acreditam. Eles não estão aí para defender, eles estão para servir a sociedade. Exato. Tem até acho que se não me engano, a pregação que o Augusto Nicodemus ele fala muito sobre isso aí, sobre o papel do político. Ele precisa estar lá para servir a sociedade, não para defender a umbanda, o homossexualismo. Né? José. Mas ele contribuiu para a sua família, mas ele era um governador do Egito para o Egito. E de alguma forma, é claro que ele atendeu a sua família. Então, assim, às vezes a gente manda um cristão para ser político, se prepara um cristão para ser político, porque ele tem uma pauta só para a igreja. Esse tipo de político cristão, para mim, não serve. Para mim, não serve. Ele tem que pensar mais amplo, ele tem que ter contribuições maiores, não só para a igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele pensa só para a igreja, só defende a igreja, só faz pauta para a igreja. Ele não está lá só para isso, ele está lá para mais amplo. Esse não é o princípio, né? Daniel foi um governador para a Babilônia. O que ficou em evidência tanto em Daniel, em José, Exato. foi o testemunho. Exato. A evidência de que ele foi um arauto do Exato. rei, não que ele trabalhou para fazer um partido ali cristão. Não, Exato, não fez isso. Sim. Né? Que o difícil do cristão é justamente isso aí, você está num local onde as pessoas não são cristãs, com atitudes totalmente diferentes, e você fazer a diferença de ser o sal da terra. Hoje, na verdade, nós cristãos estamos sendo não influências, mas estamos sendo influenciados. Exato. A grande maioria, sim. É difícil, assim, até você achar alguns que não estão sendo influenciados.
A gente tocou aqui no assunto, o pastor Tiago até falou um pouco sobre a ideologia de gênero e a homossexualidade. E eu gostaria de jogar uma notícia aqui na conversa. Acho que todos já até sabem. Todos sabem, assim, é só pra dar uma relembrada, que é o caso da Bruna Carla, que ela falou em um podcast, que ela se negou em ir a um casamento homoafetivo porque não fazia parte dos seus princípios. E teve cristão defendendo o posicionamento dela, teve cristão indo contra o posicionamento dela, teve pessoas de fora do cristianismo defendendo o posicionamento dela. Aí teve o famoso cancelamento, né? Porque cristão também, coitado, tá com esse cancelamento em cima, né? Já acostumou, né? E o caso dela era mais sério um pouco, né? Queria que ela fosse e cantasse, né? Isso, cantasse. Recentemente teve um pastor nosso que ele passou por uma situação constrangedora, né? Uma dupla, eu não chamo de casal, chamo uma dupla, foram lá na igreja deles, conhecido da igreja, e queriam obrigar o pastor a realizar o casamento, a cerimônia, assim por diante. Se a gente não tomar cuidado com a nossa política, daqui a um dia a gente vai estar preso por causa disso. Justamente. Porque vão chegar nas nossas comunidades, vão nos obrigar e a gente vai bater o pé e dizer que não, e é cadeia pra gente. Entendeu? É cadeia pra gente. Eu lembro que ela foi muito atacada, assim. E aí ela falou com tanto respeito e tão claramente o posicionamento dela que não fazia sentido nenhum ela ser atacada. Ela tava só expondo ali uma opinião que era contrária à da maioria, mas que estava sendo imposta de forma respeitosa. E o que eu penso é que a gente tocou no assunto do respeito, o respeito deve ser recíproco. Isso. Porque não deve vir só de nós cristãos respeitar as pessoas que não são cristãs. Deve ser recíproco. Porque às vezes falam muito que não respeitam, foi desrespeitoso, que não sei o que, vocês atacam e tal. Mas o outro lado também, não sei, não tem um entendimento. Porque ela simplesmente estava colocando a sua fé ali. O que ela acreditava. Isso. Mas não é muito aceitável assim, como falam que a gente tem que aceitar. Isso. Me dá a impressão de que o outro lado não aceita tanto, não tem tanta aceitação. Porque antigamente o discurso era do respeito. E eu acredito que tem bons cristãos, tem cristãos que também não sabem nem respeitar, mas tem bons cristãos certeza. Que respeitam. Sim. O problema é que hoje em dia o discurso não é mais só do respeito, hoje em dia o discurso é do aplauso. Então você respeita, total. Ok, como se diz, a pretensão de vocês, a preferência de vocês, e eu tenho meus princípios bíblicos, vou continuar ensinando eles, mas o que eles querem além do respeito? Eles querem que você aplauda eles. Isso. Então, assim, se você não vai no casamento deles, é porque você não está aplaudindo o que eles estão fazendo. É o que eu falei, o respeito misturado com o fundinho da concordância, sabe? Que tem que ter. Exato, você tem que aplaudir o que eles estão fazendo. Eles não querem direitos iguais, eles querem benefícios especiais. Exato. É igual assim, vamos supor, a gente faz um evento cristão, né? E ali a gente sabe que não vai ter bebida e tal. Por muito tempo foi assim. Agora, em alguns eventos cristãos, algumas pessoas estão cedendo. Aí eu falei, olha, mas por que você está cedendo? Não, porque assim, para a gente receber bem as pessoas, a gente vai colocar bebida para eles. Eu falei, quando você vai lá na festa que eles fizerem, eles deixam de beber porque você vai? É colocar o famoso mundo dentro da igreja. Você tá entendendo? Eles não fazem isso. Você entendeu? Eles, a mesma coisa, isso é uma questão dos homossexuais. Eles não vão deixar de fazer as práticas deles em respeito à igreja e querem que a igreja se habitue ao modo de vida deles. Né? Eles podem, igual muitos políticos falam, né? O próprio Bolsonaro fala, se você quer ser, você seja para lá, tudo bem. Você tem a sua liberdade, mas eu tenho o meu pensamento, minha convicção e vou continuar pensando dessa forma. Exato. Talvez ele só não fale da forma correta. Ele é muito bom com as palavras. Infelizmente. E aí quando a gente vê essa questão da Bruna Carla e tal, a gente frisa mais a questão do respeito e do amor, né? Porque é aquilo que eu falei, o respeito, que as pessoas querem com o fundo da concordância e do amar, né? Ai, mas você não tem que amar o próximo? Não dizem que vocês dizem que tem que amar o próximo como a si mesmo, que não sei o quê. Mais uma vez, amar o próximo como a ti mesmo não é concordar com o próximo, sabe? Faz parte do amor você discordar. E, como se diz, você alertar aquele que você ama que ele está em um caminho errado. Exatamente. Isso é amor, isso é uma demonstração de amor. Aquele amor que concorda com tudo, que você está caminhando para a morte e a pessoa está te amando e deixa você fazer, deixa você... Eu também vi isso. Aconteceu com Jesus, exato. Né? E os apóstolos, ninguém vai te matar, não, você não vai te proteger. Tá tudo tranquilo. Pedro lá, afasta de mim, Satanás. Ou seja, é repreensão. O amor, ele precisa, quem ama, eu costumo dizer que o amor ele tem medida, é amar o teu próximo
próximo como a ti mesmo. Se você ama a mais, tá errado. Se ama a menos, também tá errado. Ou seja, ele tem uma temperança ali, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Tem gente que defende a questão do homossexualismo por conta de, às vezes, ter um parente, um amigo, um colega que acaba tomando as dores, entendeu? E você tem que deixar bem claro para ele, olha, ele vai ter que ter uma luta contra a carne dele o resto da vida. Assim como o homem que é hétero, uma mulher que é hétero, ele vai ter que se contentar e ter só uma mulher, e a mulher que, né, vai ter que contentar se ter só um marido, né? Vai ter uma luta constante ali, não tem jeito, né? A luta nossa é contra a carne. É a mesma coisa que ele tem uma tendência pecaminosa para o vício, ou seja, é negar o seu eu, sua carne. É uma luta. A luta, às vezes, de uns é maior do que dos outros. Exato. Né? Essa questão do amar e discordar porque ama, eu li num livro também do Cortella, ele falando não é porque eu te amo que eu concordo com tudo, é justamente porque eu te amo que eu não quero que você passe por isso e vou discordar e vou tentar você sair disso, porque eu te amo. E eu amo os meus filhos, eu tenho 2. Mas de vez em quando eu tenho que corrigir eles. E eu corrijo com amor. Porque ama. Então assim, eu não deixo eles fazerem tudo que eles querem. Eu falo pra eles, tem coisas que vocês não podem fazer, tem limite pra vocês. E por que eu estou colocando limite? Porque eu amo. É uma demonstração de amor. Se eu não amasse, vivam do jeito que vocês querem. Mas esse é um assunto que o pastor falou aí que está muito em evidência. Sim. Onde as crianças fazem o que elas querem. As crianças mandam nos pais. Sim. Né? O pai fala, olha, não mexe no celular. Não, só mais um pouquinho. E vai ficando. E tem até aquele jeito, não faz isso, não faz isso. Se fizer isso, vai acontecer. E não acontece nada. Não acontece nada. Ele foi no restaurante, o menino quebrou o restaurante. Eu vou aí. Inteirinho, a mãe falou que ia lá e ele quebrou o restaurante inteiro, não foi. Que ele foi pro garçom. O garçom não vai lá e arrebenta tudo. E isso aí em relação à bagunça e em relação a outros limites que são, né? Em relação a redes sociais, um tanto de coisa. É o amor. E se como cristão, seguir o exemplo de Cristo, né? Pra mim, Cristo, ele amou todos, mas ele discordava com muita coisa, com muitas práticas, não, e o gostar, né? O não gostar, o não conviver, porque não gosta daquela prática, eu acho que a gente tem que seguir, mesmo. Cristo mais exortou do que passou a mão na cabeça. Né? Exato. Na verdade, Cristo sempre exortou, e a palavra de Deus ela é exortativa. Ela vai mexer com a gente. Eu costumo dizer para os irmãos, se você está ouvindo a mensagem, ela está indo de encontro a você, ela está incomodando você, é porque tem que ter mudança, irmão. E glória a Deus por isso. E o amor de Deus também. A palavra tem que te confrontar, né? Justamente. É o objetivo. E hoje é o contrário, as pessoas estão pregando para amaciar. O amaciador de ego. Você vai ser um cara, velho, você vai ser um rei, igual o rei Davi. Infelizmente, né? Agora a gente vai trazer umas perguntinhas que a gente pediu pro pessoal colocar na caixinha de perguntas, até umas perguntinhas também que a gente colocou em questão, que a gente acha que é válido trazer para entendermos e reentendermos também algumas coisas. A primeira pergunta é sobre a profissão pastor. Muitas pessoas às vezes acham estranho ser uma profissão, né? E a pessoa que mandou gostaria de saber como é a experiência de ser pastor e de ter essa profissão, sendo que muitas pessoas às vezes não levam a sério, acham que não dá trabalho, é só um título que alguém está levando, que é algo simples. Quer começar, Wilson? Não, se eu tenho mais tempo de caminhada. Ficou muito vinculado a essa questão como se fosse de trabalho, né? E outra questão financeira. Muitos pastores cobram para pregar, e aí acabou que virou meio que uma profissão. Mas eu não vejo ser muito dessa forma, sabe? Tem um livro interessante que fala assim, pastores, nós não somos profissionais. John Piper. John Piper, isso Pastor Batista. Demais, muito legal. E a gente vê que isso mudou muito, muita gente encara como profissão. Né? Eu vou pregar o evangelho em tal lugar, tá o meu cachê, porque eu tenho uma estrutura. Colocando a questão monetária, né? Justamente, por isso que vinculou a questão de profissão. Ele é um profissional do evangelho. Ele senta ali com os liderados dele e vai fazer ali uma projeção de crescimento, marketing. Não que isso não possa ter na igreja, questão de marketing, crescimento, só que ficou muito em evidência. A igreja passou a ser uma empresa. Né? Pequenas igrejas, grandes igrejas. Né? E ficou, né, em evidência isso aí. E assim, eu olho isso com muita tristeza. Porque a palavra fala que o obreiro é digno do seu salário, mas o salário ele é intitulado pelo menos na minha denominação, é a igreja que conversa com o pastor e fala, pastor, a gente pode te dar tanto. Olha, a gente não pode ajudar. Né?
E eu prego em alguns lugares que as pessoas me dão uma oferta e prego em lugares que as pessoas não dão nenhum combustível. Já aconteceu. Eu fui tocar e pregar num lugar que me deram a passagem de ida e não me deram a passagem de volta. É pra ficar lá. Esqueceram. Queria que você ficasse mais um Queria que você pouquinho. ficasse. Eu podia ter falado que me preparava, eu achei que tinha de volta. Ô Jesus, mas assim, eu vejo que a família pastoral, o pastor, ele precisa do sustento até porque tem mais tempo para isso, né, para desenvolver o ministério. Mas eu gosto muito de ministério, como fala? O pastor trabalha e também tem o seu trabalho, vamos dizer, secular e está à frente da igreja. Conciliatório. Isso, justamente. Então isso é importante, porque querendo ou não, ele vai ter lógico, cada caso é um caso, né? Ele vai ter um tempo para a família dele, um tempo para trabalhar, isso vai ter um vínculo com a sociedade, conhecer mais pessoas, eu acho isso interessante. Mas não é uma regra. Né? Então essa questão de profissão é mais por conta do mercado hoje, que é bem vasto. Né? As pessoas põem currículo, assim, pastores colocam um currículo, olha, tal, agenda aberta, quiser contratar contratos para pregação. Exato. Então, Agenda, tem PDF. gente que age, justamente, tem gente que age como um profissional do evangelho. Né? E eu vejo que o pastor não é isso, ele está ali para levar a palavra de Deus. Sim. É igual o apóstolo Paulo, né? Em Filipenses ele recebeu tanta oferta que foi uma bênção, ele agradece pelas ofertas, mas teve lugares que ele passou que foi uma dificuldade danada. O do posso naquele que me fortalece, posso sim ter uma vida Tudo boa, mesmo, né? mas posso também comer arroz com feijão, posso sofrer naufrágio, ser chicoteado, então... Paulo foi do luxo ao lixo, assim, questão de Esses 3 livros ali. questão de segundos, luxo ao lixo. Então isso aí acontece, né? Eu somo com o pastor, concordo com o que ele falou aí. Se puder assinar aí embaixo, a gente assina. O pastor tem muito mais tempo na caminhada, eu fui ordenado no final do ano passado. Tenho 4 anos de seminário, 1 ano de licenciatura, e aí esse ano 6 meses, 7 meses, né, de ordenação, tudo. Talvez um termo que a gente perdeu no decorrer da caminhada, quando a gente fala do pastorado, é o termo vocação, né? Vocação, isso. Não profissão. Concordo com o John Piper. Se a gente rotula o pastor como um profissional, então ele tem que bateu o ponto, fez o trabalho dele, foi embora para casa, tirou a roupinha do profissional e coloca. O vocacionado, não. Ele é pastor integral. Ele é um pastor integral. E ele é um pastor público, no sentido de que ele está pronto para pregar para a sua igreja, mas ele está pronto para gritar para a sociedade as mazelas, os seus pecados e por aí vai. Então ele é vocacionado por Deus. Agora, quanto à sua remuneração, pelo menos eu não sou um pastor pelo dinheiro. Não pelo dinheiro. Eu já preguei isso na minha igreja, falei sobre isso, sobre essa questão lá. Mas também, ao mesmo tempo, eu faço a obra por amor, mas não existe um cartãozinho de amor que você chega no posto de combustível e abastece aí, tá aqui Passa o no cartãozinho amor de aí. amor. Crédito, débito, não amor. Exato. A igreja presbiteriana, qual eu faço parte, ela zela para que a gente tenha o pastorado, a nossa vocação de período integral. Mas, é claro, você pode ser professor, você pode trabalhar. Então, ela zela para que você possa ficar mais tempo ainda dedicado para a igreja. Sim. E se você tem esse tempo todo dedicado para a igreja, nada mais justo do que você receba um salário. Então, assim, a igreja presbiteriana, você tem um salário, tem um piso que você recebe, é estipulado pelo presbitério. As igrejas locais fazem isso. Tem igreja que não dá conta de pagar, a gente faz uma negociação com a igreja e a gente não está ali realmente pelo dinheiro. O pastor sabe, vai ter mês, dependendo da igreja, que você corre o risco de não ter o seu salário caindo. E vai acumulando. Eu conheço casos de pastores da igreja presbiteriana que, para chegar no final do mês e ter o sustento, ele foi trabalhar de Uber durante o dia, porque ele sabia que no final do mês não ia ter o salário. E ele deixou de trabalhar não porque ele não é um profissional, ele é um vocacionado. O profissional deixa. O profissional entra na justiça. Sim. Então, assim, a gente perdeu, acho que a gente tem que voltar com o termo vocacionado. Eu sou vocacionado por Deus. Doa o que doer, custe o que custar, eu fui chamado para isso. O vocacionado, ele passa pelo que tiver de passar. Porque ele sabe que quem sustenta ele, a igreja é instrumento só para ele ser sustentado. Quem sustenta ele é Deus. Ele não depende da provisão, mas do dono da provisão. O vocacionado, entende isso? O profissional não. O profissional, ele entra na justiça contra a igreja, ele, se ficar um mês sem receber, ele fica de bico. Eu acho que voltar um pouquinho o termo vocacionado. Nós somos vocacionados. Eu sou vocacionado para o ofício pastoral
O pastor aqui também, nós somos vocacionados. Isso. E Mas- tem toda a caminhada, ela é árdua pra gente. Isso. É Imagino. interessante que o bairro que a gente está inserido Sim. é um bairro de periferia. Sim. Né? Se realmente a gente tivesse interesse em relação à questão de finanças, a gente ia pastorear no Marista, em outro lugar. Exato. Nada contra os pastores que pastoreiam. Sim, total. Né? Mas Sim. a gente, quando tem essa visão de ampliação, Sim, de crescimento, né? exato. E a gente passa as dificuldades e infelizmente tem gente que olha para a vocação pastoral e acha que a pessoa não está trabalhando, que a pessoa não está desenvolvendo uma tarefa, um exercício. Eu acho que o pastor, ele não... Interessante, eu gosto muito de uma passagem que o Ernest Dias Lopes ele cita numa pregação dele, que né, o pastor está lá capinando, aí o irmão chega e fala, ô, o pastor está trabalhando aí, eu estou descansando. Trabalhando é quando ele está ali, ó, né? Exato. Fazendo esboço, né, estudando. Exato. É isso, leva tempo, igual nós Exato. estamos aqui para você preparar uma mensagem, Sim. tem que ter um compromisso muito grande, né, de preparar algo que não tenha uma heresia, e mesmo você preparando, às vezes você às vezes corre o risco de errar, né, e a gente precisa ter humildade para reconhecer Sim. isso. Um pastor nosso antigo, né, tem vários livros, uma vez ele pregou sobre Daniel e colocou Daniel dentro da fornalha também, entendeu? Daniel não estava lá. Acontece. Mas porque você esquece, mas depois ele reconheceu, o irmão, coloquei o Daniel lá, mas não estava lá não. Acontece. Isso acontece. Então a gente precisa ter essa humildade, que por mais que a gente estuda, a gente se prepara, a gente está sujeito a erros e a gente precisa reconhecer esses erros, né? Teve uma vez que eu preguei também, eu lembro que eu falei uma quantidade X e não era essa quantidade, no outro culto, em outra oportunidade, eu falei, irmãos, eu falei que era isso. Corrigiu. Não é, corrigiu. Então a gente tem que ter essa humildade. Sim. Né? E a gente vê que hoje tem gente que Não tem. bate o pé, cria uma heresia e Mantém. E por vezes a gente falha mesmo, a gente acaba falhando mesmo. Isso. Tem toda essa realidade mesmo. Vendo essa questão até que a gente estava falando monetária, e aí também eu acho que vai ser mais para cada igreja mesmo, em cada coisa. A questão do dízimo, um outro questionamento aqui interessante que colocamos, é se o dízimo é uma ordem ou uma escolha de nós cristãos. Foi uma Ixi, questão daria um colocada. podcast. Tem uma teologia bíblica sobre o dízimo. Não sei se o pastor vai concordar. Vamos dar uma resumida. Vamos tentar. Aí a gente corre o risco de ser superficial, mas vamos lá. Tem uma teologia bíblica sobre o dízimo. O dízimo tem gente que fala, não, mas o dízimo está só no Antigo Testamento e ele está presente na lei. Verdade? Falso. Ele está presente na lei, mas não só na lei. Ele antecede a lei. Ele é antes da lei. Dentro da lei, ele é uma obrigação. Então ele está antes da lei, dentro da lei ele se torna uma obrigação. Quando a gente vai para o contexto do Novo Testamento, a gente realmente não encontra um texto explícito dizendo, olha, vocês devem dizimar. E o contrário também a gente não encontra, um texto dizendo, olha, vocês devem parar de dizimar. A gente tem um texto de Jesus que ele faz uma crítica para os fariseus, dizendo, vocês dão dízimo disso, daquilo, deixa da misericórdia, deixa da justiça, deixa... E ele diz, olha, façam aquilo, mas não deixem de fazer aquilo. Isso. Ali Jesus teve a oportunidade perfeita para que se ele quisesse deixar o dízimo de existir para a igreja, falar, não faça nem isso mais, acabou, é novo tempo, uma nova realidade, uma nova aliança foi colocada diante de vocês, então isso aqui vocês já não vão fazer mais, e isso aqui vocês façam. Jesus teve aquela oportunidade para isso. Dentro do contexto do Novo Testamento, a gente vê muita ideia de oferta. Você dá realmente por gratidão, por tudo isso. Então, assim, eu acredito que o dízimo, pensando na nossa perspectiva, dentro dessa teologia bíblica, ele não é uma obrigação no sentido que a gente tem hoje em dia, de que se você não devolver o dízimo, o devorador vai vir na sua casa, vai fazer... Isso não. Mas, como resposta de gratidão a Deus pelo seu trabalho, sim, devolver só 10% ao Senhor, e aí eu trabalho, eu não entrego o dízimo, eu devolvo 10% sim, como gratidão. Eu não vejo como problema, Na minha igreja, no final do ano eu dei um estudo sobre 3 motivos para você não ser dizimista. E aí, logo de cara, eu falei, eu não concordo com os motivos que eu vou colocar para vocês aqui. Primeiro, que a igreja rouba o meu dízimo, e eu falei, essa não é a realidade da igreja presbiteriana, a gente presta conta de tudo para vocês, o que entra, o que sai. Realmente, É usado para a obra mesmo. Segundo, eu não vou devolver o dízimo, porque o dízimo não é bíblico. Aí eu expliquei, fiz toda a teologia do dízimo, como ele se desenvolve, e mostrei, ele é bíblico. Não é como tem muitos pregadores que estão pregando aí, mas ele é bíblico. E terceiro,
eu não vou devolver o dízimo porque senão eu vou ficar mais pobre. Eu nunca vi na minha caminhada cristã, e desde quando eu me entendo por gente, eu sou cristão, alguém que ficou mais pobre por devolver o dízimo. Entendeu? Nunca vi isso, nunca vi. Alguém que ficou mais... Não, eu fiquei mais pobre, pastor, porque eu sou um dizimista. Eu nunca vi. Nunca vi essa realidade. Então, assim... E aí, daria um podcast para falar também. Sim, inclusive, se quiserem, a gente pode fazer aí. É o pastor... É interessante isso aí, porque hoje tem muita igreja que faz essa propaganda, que a gente não cobra o dízimo. Então vem pra cá, é mais fácil. É leve aqui, entendeu? Aqui o fardo é leve. Você não precisa dizimar, você oferta quando você quiser, você vem quando você quiser. Se você vier uma vez na célula a cada 2 anos, tá bom. Entendeu? Então passa essa ideia de ser superficial, de ter uma fé casquinha de ovo. E a maioria das pessoas que tem essa vertente de falar que o dízimo não é bíblico e não sei o que, geralmente são pessoas que não dizimam. Exato. E a maioria das pessoas que não dizimam são pessoas que geralmente têm as suas finanças conturbadas. Exato. A maioria das pessoas que dizimam, que sempre ofertam, são participantes ali, cooperantes da igreja, são pessoas geralmente que têm as suas finanças organizadas, são pessoas que têm a sua família estruturada, a grande maioria é assim. E se você olhar, tem um livro, estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas que é Judeus, o Dinheiro, e tem mais outra questão, não sei se é a política, esqueci o nome do autor. Mas é um livro interessante, eu li, ele é bem parrudo mesmo. E mostrando tanto que os judeus, eles prezam por isso, por questão do dízimo, eles ofertam, eles dizimam, né? Mesmo alguns não crendo que Jesus ainda não veio ainda, escrito dessa forma, mas eles dizimam, eles são dizimistas. E se você olhar um judeu, você pode ter certeza que ele é próspero. A grande maioria dos judeus são prósperos. É difícil você ver um judeu quebrado, meu irmão, não tem. Se você olhar para por exemplo, Roberto Justus, Silvio Santos ele até reconhece em um dos programas a prosperidade que ele tem por ele ser judeu. Ele fala de Abraão, que foi a questão lá que o pastor citou, onde começou o dízimo, Foi através da vida de Abraão, de Zedeque. E ele não foi por obrigação, por gratidão. Justamente. Então tem que ser algo por gratidão. Exato. A palavra fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Exato. Sim. Eu costumo falar para os irmãos quando eles acabam de ofertar, quando eles estão alegres. Tem que em nome de Jesus, quantos estão? Exato. Tem que ficar alegre, porque você está contribuindo. E a outra questão também, que eu vejo que é uma questão de despesa. Eu ia citar esse caso. A gente vai sair para comer uma pizza, Então a gente vai, beleza, todo mundo come, eu vou sair sem pagar? Fica um negócio meio estranho, A não ser que eu seja no aniversariante da noite e a galera queira presentear, mas geralmente é uma divisão de custos, E dízimo, oferta, serve para manter a casa de Deus. E o pastor citou algo interessante, as igrejas tradicionais, elas prestam conta de tudo. Tudo. Igual teve um irmão que chegou lá e ofertou, uma oferta para construção, e aí a igreja se reuniu, como que a gente vai fazer? Eu falei, a oferta é para construção, não é para destinar para outro lugar. Se a pessoa pede para ser para aquilo, a gente prioriza para ser para aquilo mesmo. Eu quero que faça isso. Então, assim, é algo transparente. E isso não ocorre em outras denominações. Infelizmente. É triste, O cara dá um carro para a igreja e aí o diácono está andando no carro. Aí é complicado, para benefício próprio. Eu acho que às vezes a gente fica mais alegre quando a gente sabe que está sendo usado de forma assim correta, o dízimo, sabe? Porque a gente sabe que o ar-condicionado, o ventilador que está lá na igreja, aquele banco, a limpeza. A igreja tem uma manutenção. Claro. Que exige dinheiro. A igreja era só isenta de impostos por enquanto. Justamente. Isso vai cair no Brasil daqui um dia por causa dessas igrejas que... Sim. Sei lá, comprar um instrumento e falar graça e paz. É. E embora com o instrumento. Exato. Ou Então, cartãozinho de amor, Exato. Entendeu? Vai dar ruim, A gente tem que olhar isso aí, a questão da manutenção. E outra coisa que é bíblico, Sim. O pastor foi bem claro, Jesus teve oportunidade Sim, de falar, os apóstolos. Para dizer não precisa. Isso. Exato. E a palavra fala que a igreja de Atos ali era uma igreja que eles eram bem além do dízimo. Eu costumo dizer para os irmãos que a gente dizima, mas também tem a oferta. A igreja de Filipos, a mais, como se diz, fraca financeiramente, contribuía além das... Paulo fala, além das suas possibilidades, se você me ajudar. Em contrapartida, a gente encontra cristãos que, 30 anos de caminhada, são fiéis. Você pode contar que mensalmente ele dizima,
faz com gratidão, não faz Deve por ser ser gratificante pra parecido, vocês né? também, Sim, enquanto pastor, né? sim. E outra coisa, E às vezes nós as pastores, pessoas- nós somos dizimistas também. Tem gente que acha que o pastor Exatamente. só tem o salário dele. Não, nós somos dizimistas. Em casa, eu e minha esposa, nós somos dizimistas. Então, assim, antes de ser pastor, eu era seminarista. Eu vivia com o salário da igreja. Teve uma época que eu comecei a viver com um salário de R$ 500. A minha esposa trabalhava. E eu era dizimista. Passou para R$ 1.000, eu continuei sendo dizimista. Passou para 1.500, eu continuei sendo dizimista. Não vou falar para quanto passou agora, mas continuo sendo dizimista, Não é né? necessário. É algo assim É, interessante isso aí, pastor, É. porque tem gente que já pensa o seguinte, rapaz, a empresa cresceu, tá entrando R$ 100.000 para mim. Não vou parar agora. Eu vou dar 10 mil, não é muito dinheiro. É. Vou dar metade, né? 5 mil vai ajudar muito. Exato. igreja. Já ajuda demais. Justamente. Exato, tem essa perspectiva. Não pode Vamos ser pra assim. última questão, porque nós já estamos caminhando. Acho que já foi 2 horas de podcast aqui já. Conversa boa vai. É ótimo. Vai longe. A próxima pergunta é relacionada também um pouco ao âmbito financeiro. E uma pessoa deixou a pergunta a pergunta é a seguinte: qual a visão e opinião dos pastores em relação às igrejas que focam em grandes templos ricos materialmente, ao invés de investir em meios para evangelizar ou ganhar almas e ajudar a população carente? Uau, que Sonho, pergunta. né? Ter muito dinheiro, tô brincando. Igrejas imponentes. Imponente. Gente, isso como se diz, é algo que a sociedade hoje implantou. Uma igreja grande, uma igreja luxuosa, Exato. uma igreja bonita. Nada contra você, né, colocar um ar-condicionado, você pode investir, Sim. mas não é a prioridade da igreja. Exato. A prioridade da igreja é reino. Exato. Né? É o ir de pregar, que na verdade é indo, né? Indo pregando o evangelho. Então, assim, a Igreja Batista, ela está até conversando com o pastor, a gente tem missões estaduais, nacionais, mundiais. A nossa convenção, ela funciona para manter os missionários. Então, a igreja, né, no caso, quando é campanha estadual, as igrejas do estado de Goiás, todas as igrejas batistas enviam a oferta. Nacional, do Brasil. Mundial, são as igrejas do mundo inteiro enviando oferta para missões. Então, é algo maravilhoso, sabe? A gente mantém os missionários, né, através desses recursos. É tudo prestado conta. E isso aí, ou seja, tem que ser prioridade na vida da igreja. A missão da igreja é levar o evangelho. Com certeza. Não é construir templo. Hoje, a gente não tem aquela ideia de chegar num lugar e construir um templo para depois encher de gente. É o contrário. É ter gente lá debaixo do pé de manga, que seja numa feira coberta, numa escola, para depois construir um local de reunião. Porque isso aqui, em termos de alvenaria, de cimento, de ferragem, não vai subir nada, gente. E eu vejo que as pessoas hoje se apegaram à questão do templo. Sim. Né? Material, né? Hoje nós temos igrejas muito imponentes, temos até o templo de Salomão aí, né? Entendo. Eu Que queria foi evitar muito citar, mas Você queria evitar citar. eu tava pensando aqui, mas não tem nem problema visitar, não. Quiser visitar, pode ir, né? Mas que é uma construção bonita. Bonita, justamente. Mas Deus não habita ali. Deus não está aí, não. Deus está em mim, você está em nós. Certo. Né? Concordo com o pastor. Acho que prioridade não é material, prioridade é o reino. E graças a Deus a gente faz parte de igrejas que são compromissadas com isso. Sim. A igreja presbiteriana, ela tem a Junta de Missões Nacional, que faz trabalho missionário aqui dentro, e a gente tem a PMT, que faz missões transculturais. Então, assim, a gente tem uma verba que sobe para o Supremo Concílio, faz toda a distribuição para essas agências. A gente tem uma preparação dos missionários. Então, a gente não manda um missionário para um outro país que não saiba falar a língua, que não saiba conversar e por aí vai. Preparação. Assim, a gente tem todo esse trabalho, isso exige finanças, exige, entendeu, todo um trabalho. As igrejas locais, elas podem patrocinar um missionário, dependendo da sua possibilidade, igual a nossa. A gente ajuda uma casa de recuperação em Anápolis, que faz um trabalho missionário, um pastor presbiteriano. E a gente tem missionários também ligados. E a nossa comunidade é uma comunidade simples, pequena. Nós moramos num setor, não tem imponência financeira. Então, assim, de acordo com as nossas possibilidades, o foco realmente tem que ser o reino de Deus. Com isso, não quer dizer que você não possa ter também uma igreja confortável. Isso não quer dizer. Mas essa não é a É prioridade. questão de prioridade, né? Questão de prioridade. O que é prioridade? Mas a gente vê que muitas denominações inverteram. Inverteram. Demais a conta. Exato. É o templo, precisa ser tudo bom e do melhor. É aquela coisa, Deus colocou para uma terra que mana leite e mel. Exato, E a exato. igreja tem que ser luxuosa, não pode ser qualquer piso, tem que ser. Não, a gente colocou porcelanato bege. Eu vi uma igreja recentemente que eles colocaram porcelanato bege e vai retirar porque eles não gostaram.
Caraca! Tá E vendo? agora eles vão colocar granito, que é muito mais caro. Então, ou seja, é uma falta de critério, sem necessidade, né? Exato. E isso aí, infelizmente, não está nos padrões. E não é via de regra, mas essas igrejas, elas vão dizer que tem trabalho missionário, mas pega um missionário, alguém que tem uma chamada missionária, uma chamada de pregar o evangelho fora, manda ele sem preparo, sem E nada. justamente depois abandona. Exato. É triste, né? Essa questão de critério é muito importante. Exato. Para ser um missionário, por exemplo, batista, Sim. transcultural, para ir para outro país, precisa pelo menos ter 2 anos de igreja, ser enviado para o missionário, o seminário, fazer 4 anos de seminário e depois ser enviado. Sim. Mesma coisa que Tem esses erros. O pessoal pode achar absurdo, mas eu acho muito necessário, Sim. porque você está indo para um outro local, Justamente. sabe? Aí você chega Demanda lá, uma sabe nem falar preparação. italiano, Eita. sabe nem falar o idioma lá, né, africano e os dialetos, a pessoa não vai conseguir. É, A muito gente difícil. tem casos dentro da igreja. Outra questão é a financeira, igual o pastor Sim, citou, a gente você tem que manter ele lá. plano de saúde, tudo organizado. Tem que manter ele lá. Nós temos um trabalho missionário que é na Amazônia, que é os ribeirinhos. A gente envia médicos, os médicos são missionários, os odontólogos são missionários, os enfermeiros são missionários, todos são formados, né, tanto teologicamente, também a questão da profissão. E tudo liberado pelo governo, porque a igreja precisa fazer as coisas de forma legal. Aí o problema hoje é que as igrejas estão fazendo as coisas de forma ilegal, desde a construção, desde um monte de coisa. Isso aí, né, infelizmente, usar queima o filme da gente. Queima. É triste. E às vezes você manda um missionário para um determinado país, mas para da África, e ele vai pregar o evangelho, e nem Bíblia tem traduzida na língua daquele povo. Então a gente tem casos de missionário dentro da igreja presbiteriana que são instrumentos de Deus para traduzir a Bíblia para aquela língua. Nossa, Então, assim, tem missionários que têm uma vida ministerial ali em determinado país. 15, 20 anos trabalhando ali. Estão traduzindo a Bíblia para aquela comunidade, para aquele país, para aquela às vezes a língua. gente de fora pensa que é fácil, né? Você Não pega, é. Vou trabalhar com missão. Exato. Pega, depois de um ano você vai. Exato. Dependendo do país que você vai, você tem que ter que mudar de nome. A China mesmo Sim. é necessário mudar de nome. Sim. Você chamava na fulano. Tem que ir chamava escondido ciclano. agora pra Agora, não sei se dá por aí. Tem que pregar, fazer os cultos ali na caverna. É verdade, é verdade. Igual essa questão de luxo, eu conversando com os irmãos, falei, irmãos, nós já fizemos, porque a igreja a gente ampliou recentemente. Eu falei para eles, a gente já fez cultos aqui quando a igreja era pequenininha, que ficava todo mundo lá de fora, exprimido, e foi maravilhoso. Uhum. Né? Não é a questão do tempo, não é porque a gente tem uma igreja maior agora, que a Sim. gente ampliou, que a gente é melhor. Né? A gente não é pior, mas também não é melhor. E às vezes tem essa noção, né, de essa mentalidade, aliás, de que eu frequento aquela igreja, o templo tem a quadra toda, então é uma igreja grande. Eu frequento uma igreja grande. Uau. A Às vezes igreja a qualidade grande é a igreja do de ensino- Cristo, irmão. Exato. Às vezes a qualidade do ensino é péssima É e a péssimo. igreja está lotada. Mas Não a tem nem igreja- escola bíblica, o tanto de igreja hoje que não tem escola bíblica. Exato. É. Quando você vai para Apocalipse, você tem as 7 igrejas lá. Isso. As 2 igrejas que vão receber só elogios da parte de Cristo, elas são as igrejas mais pequenas. Eximina, Jesus fala, dizem que você é pequena, mas eis que eu te digo que você é grande. Para Cristo era uma igreja grande. Por quê? Porque era uma igreja fiel. Independente da imponência física que ela tinha, a fidelidade marcava aquela igreja. Filadélfia era da mesma forma. Uma igreja fiel. E Jesus diz, olha, vai tremer, vai acontecer qualquer coisa, vocês vão ficar de pé, vocês vão ficar firmes, porque vocês são uma igreja fiel. E as pessoas... É isso que Cristo procura. As pessoas estão olhando para questões materiais, tanto as pessoas fora da igreja e o pior, dentro da igreja. Sim. Igual, eu estava numa pampinha pegando Sim. um negócio para levar lá para a igreja, né? Não lembro o que era, não. Acho que era um fogão. E aí eu parei com a pampa e o rapaz olhou para mim, pastor, mas o senhor desceu de nível, hein? Eu falei, como assim? Eu nunca subi. Como assim? Eu falei, cadê o cabo, senhor? Eu falei, tá guardado. Mas se eu tivesse vendido, eu tinha diminuído. Porque Então, vendeu. Sim, sim. Uma coisa é igreja. Os status, né? Status. E aí, voltando para o Apocalipse, você tem uma igreja riquíssima, a de Laodiceia. Eles Nossa, falam só- assim, você se acha rico, mas aí você te digo que você é pobre. Você é pobre. E ela se achava a igreja, a imponência da época. Então, na perspectiva do reino, as coisas são diferentes. Ainda é um pouco... A visão É diferente. A gente encerrando. A gente está caminhando para o fim, na verdade já caminhamos para o fim. Eu gostaria de considerações finais de ambos os pastores. Bom, eu quero agradecer pelo convite, dizer que, pelo menos da minha parte, estou disposto. A conversa foi muito boa. Muito bom a gente falar sobre aquilo que enche o coração da gente, que é a fé cristã, a palavra de Deus,
as temáticas contemporâneas que a gente tem. E faço aqui, como se diz, exponho meu desejo que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês tenham um canal abençoado e que seja produtivo para quem esteja ouvindo, para quem vai passar a ouvir. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Eu quero agradecer e vejo que os assuntos aqui tratados são bem atuais e, né, que esse podcast cresça, né, que vocês divulguem aí o trabalho de vocês e também a palavra de Deus, né, que é um canal de bênção, né, e que a cada dia vocês possam ampliar mesmo, trazer pessoas, né, daqui de Goiânia, mas pessoas de fora também, né, e fazer algo grandioso mesmo para Deus, né, que pessoas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, né, e que o trabalho de vocês seja um ministério mesmo, né, que pertença ao Senhor Jesus. Amém? Muito obrigada. Obrigada, a gente agradece. Desculpa aí se a gente falou algo que não estava muito certo. Qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. A gente vai adorar se a gente topar fazer uma parte 2 aí. A gente pode trazer um tema específico aí, seria legal. Pode trazer mais pessoas. Mais pessoas para conversarem e tal. Essa questão do dízimo mesmo que falou que tá um podcast, a gente pode pensar nessa questão. Se o pessoal se interessar aí. E a gente realmente quer isso, sabe? A gente quer mostrar a gente, assim, a nossa identidade mesmo no podcast, sabe? A nossa visão sempre foi essa, nosso foco sempre foi esse, desde o começo. E mostrar o total respeito, como a gente sempre fala em todos os podcasts. A gente tem o devido respeito e a gente espera a atitude recíproca, né? A gente tem a gente tem aqui a total abertura para falar sobre qualquer coisa, para convidar pessoas que tenham propriedade para falar sobre alguma coisa, até mesmo que a gente não concorde e que a gente não se identifica, mas a gente quer ouvir, a gente tem que ter essa abertura para ouvir, questionar, ouvir e conversar. Então, a gente é muito adepta a esse pensamento. Então, a gente quer muito que cresça para a gente poder fazer o máximo de pessoas reentenderem aí, né, a sua vida. E foi muito bom, porque a gente trouxe mais um pedacinho assim da gente, uma parte super importante da nossa vida, né? Um pedaço muito grande de nós. Um pedacinho grande da nossa vida e super importante, que é a nossa fé, né? E que a gente não deve ter a nossa fé apenas dentro da igreja, templo, né? Mas fora e em toda a nossa vida. Isso. Então, a gente agradece muito. A gente vai deixar redes sociais, site de igreja, divulgação, tudo na descrição do vídeo. Os livros que os pastores citaram também. Citaram a gente também. vai deixar na descrição. Foram muitas citações interessantes. A gente vai deixar, se o pessoal se interessar. Comentem um tema que vocês acham também que seria interessante a gente trazer, entendeu? Essa questão do dízimo também. Eu vou apertar o pastor Edgar para trazer com a gente. E comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem parte 2, trazem algum tema específico. Compartilhem o vídeo, eu acho que vai ser de bom proveito para todo mundo. Sim. Fica aqui meu agradecimento aos pastores. Essa conversa foi muito enriquecedora. Para mim, acredito que para a Sara também foi, e para quem está assistindo. Nós teremos vídeos. O próximo vídeo sai na quarta-feira, às 3h, é a reflexão. E com um dos pastores, inclusive. E a indicação também com um deles. Às 3h. Às 3h. Vai ser uma semana aí super especial, diferente. E a gente espera que vocês gostem muito. Muito obrigada.